Fala galera, estamos começando mais um Jobcast aqui diretamente de São Luís do Maranhão e quem está aqui do meu lado hoje é o Anderson. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Jobcast. É um prazer, até mesmo por minha parte, de estar aqui novamente, né? Conversando com não só o Marcelo, mas uma grande convidada que nós teremos hoje. Sim. Um breve spoiler. Não é isso, Marcelo? Com certeza. Anderson, eu tô até tomando uma água aqui porque eu tô nervoso. Eu confesso que eu tô muito nervoso hoje, acho que eu não vou nem falar direito. Claro. Mas quem que é que a gente vai bater esse super papo hoje? Hoje a gente tem a honra de receber aqui, né, ao nosso lado, a empreendedora, palestrante, cozinheira, mãe, que é basicamente tudo junto, né? E também conhecida como a dona de São Luís, Carol Barros. Isso aí já fica por vocês, pelo amor de Deus. Obrigada, gente, pelo convite. Muito obrigada mesmo. Eu sempre gosto de conversar, eu gosto muito de compartilhar minha história. Isso pra mim é muito satisfatório, eu gosto demais. Que Obrigada legal. pelo convite. Carol, a gente que fica, né, uma honra pra gente ter você aqui. Com certeza, a galera que vai assistir a gente vai adquirir experiência, vai pegar alguns insights muito legais na parte de empreendedorismo, ou até mesmo a pessoa que trabalha num serviço, né, um empregado, gerente, né, um coordenador, eles vão ter uma visão, né, e também uma visão de uma pessoa que, né, que já está conhecida no São Luís. Conhecer o outro lado da Carol, né, que a gente vê muito a Carol ali na Carolícias, vê muita empreendedora. Exatamente. Mas quem é a Carol de verdade, né? Exatamente. Carol, pode ficar à vontade, a gente quer saber de tudo hoje. Então, a Carol de verdade é aquela Carol do Instagram, é daquele jeito. A única diferença é que tem certos momentos onde eu fico um pouco chateada por algumas coisas que eu não consigo fazer, né? Por alguns projetos que eu não consigo tocar. Fico, às vezes, também um pouco culpada como mãe de não conseguir estar o tempo todo com meu filho. Apesar de que hoje em dia eu poderia estar mais. Então, tem aquela parte da profissional que queria ser mais e ainda não consegue. Essa frustração eu não levo para a rede social. Eu tento fazer com que as pessoas não vejam isso. Porque eu entendo que a rede social, se você começar a mostrar muito esse lado, as pessoas começam a achar que você está se vitimizando, né? E eu tenho muita preocupação das pessoas acharem isso de mim. Então, quando eu não estou bem, quando eu tenho esse meu lado mais forte pegando, eu não apareço, eu dou uma sumida. Certo. Mas no mais, eu sou essa mesma pessoa que é cheia de brincadeira, que gosto muito de me divertir, gosto de brincar. Ao mesmo tempo que eu trabalho muito, eu brinco demais, né? Ultimamente eu tô mais na área administrativa, porque minha irmã acabou de ter neném. Sim. E eu assumi a parte administrativa no lugar dela, porque ela é a diretora financeira e administrativa da empresa. Eu sou a comercial. Então, como ela teve que se afastar, eu acabei ficando no lugar dela. Então, eu tenho ficado muito mais com o pessoal do administrativo. E aí as meninas têm comentado, Ana Carol, você era muito cheia de graça, você era brinca demais. Eu tô pagando o boleto aqui, bolada porque eu tô pagando aquele boleto, porque tô pagando tudo aquilo ali, mas ao mesmo tempo eu tô fazendo brincadeira. Sim. Mas essa é a forma como eu levo a minha vida. Um perfil diferente da sua irmã. Porque eu acho que é totalmente bem diferente. Porque eu acho assim, se eu fosse levar ao pé da letra as dificuldades da vida, os problemas que tem, gente, eu não sei como é que seria. Então, eu boto um pouco de humor naquilo. Que legal. E eu acredito muito que as coisas com humor ficam mais fáceis, né? Eu acredito na positividade, você acreditar que aquilo vai dar certo, Eu gosto muito eu tenho muito essa vibe, esse jeito de ser, e eu acho que ele tem tudo a ver com o meu perfil mesmo. Legal, bacana. Mas antes de... Assim, a gente não veio falar aqui só da Carolices, com certeza. A gente quer falar daqui da Carol, né? Como você começou a sua carreira, né? Qual que foi o pontapé inicial da Carol? A Carol, ela era muito frustrada onde trabalhava, né? Eu trabalhei muito tempo no serviço público e eu tinha muita perspectiva nesse serviço, ao ponto que eu fazia de tudo para aquilo dar certo. Só que chegou um momento da minha carreira nesse serviço que eu via que aquilo que eu estava fazendo não estava adiantando e eu não tinha muitas perspectivas. Por exemplo, eu estava muito almejando um cargo novo, porque eu já estava há muito tempo no mesmo cargo. Eu almejava demais aquele cargo e não importava o tanto que eu era boa em fazer aquilo, não importava da forma como eu tratava as pessoas, não importava o tanto que eu me dedicasse. Se chegava fulano, que tinha um sobrenome mais forte do que o meu, uma indicação, ganhava minha vaga. Então eu comecei a ficar muito frustrada, muito frustrada.
tão frustrada que tinha momentos assim que a minha vontade era de inventar uma coisa para não ter que ir trabalhar. E aí eu fiquei muito frustrada comigo nesse momento, né? Porque eu sempre fui muito profissional, né? E eu sempre gostei de levar as coisas, tudo aquilo que eu faço muito a sério, apesar de ser muito brincalhona. Aham. Então eu pensei, olha, isso já não tá sendo correto comigo, né? Isso não tá me fazendo bem. E também não é mais correto com o meu empregador. Porque se eles estão me mostrando que eu não tenho perspectiva de crescimento, o que eu vou ficar fazendo aqui? Sim. Você pode contar pra galera o que você fazia? Não precisa falar o nome do Não, órgão. o nome que- realmente eu não prefiro. Eu já trabalhei no setor de segurança, né? Sim. Por muito tempo. Depois eu trabalhei na parte de licitação. E estava gostando muito, né? Até porque tinha a ver com o curso de Direito, que é o curso que eu queria fazer. Uhum. Eu parei de fazer a faculdade de Direito uma época. Então eu já queria voltar à minha faculdade, já queria linkar aquilo. Só que eu via que não tinha muitas perspectivas. Eu falei, não, a partir de agora, eu já estava formada em administração, esse é o momento de eu tomar uma decisão. Então, Nossa, eu acho legal. que chega determinado momento da nossa vida que se você não tomar uma atitude de fazer alguma coisa por você, ninguém vai fazer. Então, ali eu ia passar muitos anos e não ia acontecer nada. E acontece muito isso, né? Acontece. Nas empresas você vê essa... Eu não sei se é injustiça, mas você vê muitas vezes que aquele colaborador que ele se dedica muito, muitas vezes ele não consegue aparecer, ele não aparece, né? E isso desanima mesmo. Não, isso frustra muito. E eu tinha muita preocupação em não ser uma profissional frustrada. Eu tinha muita preocupação. Então eu entendi que naquele momento a decisão era minha. Porque se eu ficasse só pelo lado financeiro, eu poderia ficar ainda muitos anos pelo lado financeiro, mas eu não estaria sendo honesta comigo. E eu sou uma pessoa que eu não sou daquela de ficar parada, eu não consigo ser aquela pessoa então tudo bem, eu vou ficar aqui, eu não sei. Sim. Eu posso até não saber o que vem por aí, mas se eu não estou bem naquele momento, naquela situação, eu prefiro sair fora. Você acha que isso foi um espírito, você tem um espírito de empreendedora? Não, isso eu tenho certeza. Legal. Isso eu não tenho dúvida. Porque o empreendedor, ele é exatamente assim. Ele pode até não saber exatamente o que ele quer Aham. em determinado momento, determinado negócio. Mas ele sabendo o que ele não quer, já ajuda. Por exemplo, nessa fase da minha vida, eu sabia que eu não queria mais estar ali. Que aquele ambiente não me fazia feliz e que eu não tinha perspectiva. Mas eu saindo dali, o que ia acontecer na minha vida? Eu não sabia. Mas eu corri o risco de fazer porque eu queria muito. E eu sempre fui muito dedicada e sempre fui muito corajosa. Aham. E isso é uma característica muito forte do empreendedor. Verdade. Então, por mais que você tem dias que sejam muito difíceis, tem por dias que dá tudo errado, mas se você faz o que você gosta, se você tem essa coragem dentro de você, você faz do outro dia um momento diferente. Então, eu sempre tive isso na minha cabeça. Então, Tá. pra mim, tomar essa decisão foi muito difícil de ter que sair, mas ao mesmo tempo, eu me encorajei muito. Sim, foi uma certa liberdade, né, Anderson? Sim. Você acaba se liberando daquela situação, daquele cenário e abrindo novas portas até para sua mente, né? Sim. Para você criar novas Eu costumo coisas. dizer que às vezes tem a ver com relacionamentos, né? Essas situações que acontecem nos negócios tem a ver com os relacionamentos. Imagine você num casado, né? Uma pessoa casada, frustrada no relacionamento, não ama mais seu marido, não ama mais sua esposa, mas tá ali continuando, tentando, mas não ama mais. Aí como você não ama mais, não tem mais amor, não tem mais paixão, não tem mais nada, e você fica frustrado porque você não consegue fazer a outra pessoa feliz, a outra pessoa não consegue te fazer feliz, então não estava mais dando certo. Aham. Então, naquele momento, é o momento do rompimento. Então, eu fiquei muito triste em ter que tomar a decisão, porque, querendo ou não, eu tinha uma expectativa ali, Uhum. mas, ao mesmo tempo, depois que eu tomei, foi um alívio muito grande. Que legal. Eu me senti liberta. Então, pra Legal. mim, foi o melhor caminho. Então antes de você entrar nesse serviço, você teve uma formação. Não. Eu tentei fazer direito, né? Assim, quando eu era bem mais nova, meu sonho era ser delegada. Queria muito fazer e é direito. difícil, hein? Meu pai também botou muito esse sonho na minha cabeça de ir para a área do direito, então eu queria ser delegada. E não deu certo. Pelo menos eu tentei, né? Comecei a fazer faculdade, não conseguia concluir a faculdade porque eu não tinha condições financeiras para concluir. Eu não passei numa faculdade pública e fui para a faculdade particular. Certo. Não consegui concluir a faculdade de Direito, parei no 3º período. Aí comecei a trabalhar para tentar fazer o pagamento dessa faculdade, mas aí onde eu trabalhava não me pagavam direito e aquela história toda. Então, foi quando eu entrei nesse serviço público. E quando eu entrei lá, eu entrei sabendo, fazendo uma coisa, pensando uma coisa. Esse dinheiro que eu vou receber aqui, eu vou investir numa faculdade. Eu sempre quis me formar cedo. Eu já estava ali com 22, 23 anos e não conseguia me formar.
Então aquilo me deixava muito triste. Eu falei, eu quero me formar. Foi quando eu tentei a faculdade de gestão ambiental. Me matriculei porque era a única que conseguia pagar. Dentre as faculdades que tinha, era a que eu conseguia pagar. No período da noite. No período da noite, porque eu trabalhava o dia todo. Mas você gostava um pouquinho de... Nem um pingo. Nem... Quando eu, primeira semana de aula, começaram a falar em bacias hidrográficas, eu falei, meu Deus. Onde que eu fui Gente, meter? tem uma coisa que eu sou ruim na vida, é geografia. Eu sou muito ruim. Ave Maria. Quando começou essa uma semana, eu falei, rapaz... Aí eu peguei a mesma tese, né? O que eu não sei é o que eu quero. Qual é a faculdade que eu quero fazer? Mas aqui eu não quero é gestão ambiental. Já coloquei aqui na lista. Isso Mas não. aqui, isso não dá pra mim. E meu pai achando, naquela época, que eu já tava fazendo gestão ambiental. Porque eu falei pra ele, Sim. pai, em 2 anos eu tô formada. E aonde eu trabalho, gestão ambiental vai ajudar demais. Pois eu cancelei a faculdade de gestão ambiental, não falei nada pro papai, fiz a de administração. Pra quando esse homem ficou sabendo disso, ele ficou muito Ai, chateado ai, ai. comigo. E minha irmã já era formada em administração, né? Uhum. E aí ele tinha um certo preconceito com o curso de administração, como muitas pessoas têm. Sim. E aí eu falei, pai, confia em mim que vai dar certo. E eu me apaixonei pela faculdade de administração. Ah, que legal. Aí chegou a determinado momento que eu já não conseguia também pagar a faculdade de administração, porque eu tinha focado na gestão ambiental, que era mais barato. Foi quando eu tive a ideia de vender alguma coisa, eu comecei a vender produtos na faculdade. E os produtos que eu vendia, eu conseguia pagar a faculdade. E assim eu me formei. Pera, calma. Legal. Nesse momento, você trabalhava, fazia a faculdade de administração Sim. e também fazia o... Salgado. Lá tentava se Eu virando comecei fazendo a fazer os salgados para pagar a faculdade de Tudo ao mesmo administração. tempo. Sim, para fazer a faculdade de administração. Eu não pensava em ser uma empreendedora do ramo. Sim. Não tinha essa noção. Nesse momento eu só queria me formar. Aí consegui me formar. E dormia? Eu sempre dormi mal. Na verdade, eu comecei a dormir muito mal com a Carolícias. Antes eu dormia melhor. Comecei a dormir muito mal com a Carolícias porque eu me engajo muito naquilo e minha cabeça pensa demais. Então eu tenho uma dificuldade de dormir à noite porque à noite que vem a minha criatividade muito forte. Então quando eu tenho ideias, geralmente é de madrugada, quando eu mando mensagem pra essa jovem aqui, que eu digo pra ela assim, tá aqui a ideia, execute. Assim que eu faço. Só que nessa época, eu vendia salgados pra pagar a faculdade. Eu não tinha intenção de montar alguma coisa. Não tinha. Sim. Só que depois, quando eu me formei, que eu via que nada estava acontecendo na minha vida e que aquele emprego também não estava me fazendo feliz, aí eu pedi demissão e montei a Carolícias. 3 meses antes de pedir demissão, eu voltei a vender os salgados, vendia inclusive onde eu trabalhava e vendia para poucas pessoas. E essas pessoas gostaram tanto que faziam a divulgação para outras pessoas. Até que um dia me colocaram naquele grupo Indico ou Não Indico do Facebook. Vocês conhecem? Sim, eu já ouvi falar. Pois é, esse grupo me colocaram lá e comecei muitas pessoas saberem da Carolícias, que na verdade não tinha nem esse nome na época. Mas eu comecei a vender, tanto que na madrugada eu fazia os produtos, dormia 4, 5 horas da manhã para acordar 6 e pouco para ir pro serviço. Nossa. Em 3 meses eu já estava ganhando equivalente ao que eu ganhava lá no meu serviço, trabalhando de madrugada. Sim. Aí eu legal. pensei, cara, não pode chamar nome aqui não, né? Fica à vontade. Fica à vontade. Eu Depois tenho- fala com o Pi. Não pode ter uma criança ali. Eu tenho uma dificuldade em não chamar nome, mas eu tô melhorando. Em 3 meses, quando eu vi que eu tava ganhando equivalente ao que eu ganhava lá onde eu trabalhava, eu pensei, cara, se eu tô dedicando 5 horas da minha vida nisso aqui, de madrugada, imagine se eu dedicar a minha vida inteira. Eu tô formada em administração, eu tenho força de vontade, nada na minha vida foi fácil, eu vou botar esse negócio pra rodar. E assim eu fiz. Inclusive, já tem até uma... Eu vou fazer essa pergunta, mas foi uma pergunta que foi enviada, que eu memorizei, que é o seguinte, qual que foi a reação da sua família, né, na hora que você falou assim, momento, não, né? eu vou sair do emprego, porque eu acredito nisso. Qual que foi a reação? Meu pai disse que eu tava louca. Minha mãe geralmente concorda com tudo que meu pai fala, então ela disse que eu tava louca Meu também. Deus. A minha irmã concordou, mas com medo de eu estar louca. E na época, o meu namorado, que hoje é meu marido, ele foi a pessoa que, de fato, disse assim, faça, você tem que Nossa, fazer. que legal. E a minha sogra, né, que já falecida, ela me deu muito suporte também, porque eu começava a fazer os salgados na casa dela, pra vender esses salgados de madrugada que eu fazia na casa dela. E ela via assim, Carol, é bom, você consegue, você se fala muito bem com as pessoas, você tem um pós-venda bom, então bota pra fazer. Então eu senti muito encorajada naquele momento. E eu tava muito focada. Eu sou assim, se eu penso muito num produto,
Até hoje eu sou assim. Eu tenho um produto para lançar. Frango com passas. Eu quero lançar esse produto. Se vem no meu coração muito forte que esse produto vai dar certo, eu jogo. Se ele não der certo, eu dou um jeito de tirar ele da bancada sem ninguém perceber que eu tirei ele da bancada. Sim. Mas eu arrisco. Eu gosto de arriscar. Aquilo ali me faz bem enquanto empreendedora, enquanto pessoa que gosta de ter resultado, de ter frutos. Então, 90% das coisas que eu lanço dão certo, as 10% dão errado. Porque a gente tem uma margem de erro. Os 10% poucas pessoas percebem. Nossa, que porque legal. a gente tira de uma forma muito sutil. Isso eu tô falando a grosso modo, entendeu? Sim, Pra claro. vocês terem Isso, uma querendo noção. ou não, é uma estratégia, né? É uma estratégia para você inovar. Sim. Porque hoje em dia, muitos comércios, até empresas, eles acabam caindo na mesmice porque não... Quem não arrisca, não tem resultado. Porque não tem nenhuma fórmula que diga que vai dar certo. Se você não tentar, não tem nenhuma fórmula que diga que vai dar certo. Sim. Que legal, hein? Então, eu gosto muito de tentar. Eu vou por essa linha, vai dar certo. Se não der, lição. A gente aprende, pro próximo a gente não errar de novo. Mas se der, a gente marca gol. E se a gente marca gol, a gente ganha muito em nome, divulgação, em tudo. Nossa, que legal. Então, eu gosto muito de chutar para o gol. Legal que... Acertar que é o problema. Acertar mas já é outra história, mas eu gosto muito de chutar. a experiência leva a isso. Sim. Né? Sabe o que eu Acaba percebo isso. aqui, Anderson, conversando com a Carol? Que esse espírito dela falar, essa maneira dela falar, parece que é o mesmo que ela fala com a equipe dela. Tipo assim, porque tudo bem, você hoje é uma administradora, mas quem vai colocar a mão na massa são Eles. eles. E se você não transmitir essa mesma sensação, esse mesmo espírito que você tem, talvez eles ficam com receio, pô, se eu errar, e se a gente errar, o que pode acontecer? Então é bem importante, eu acho que hoje um líder, né? Ele conseguir transmitir essa mesma conexão, né? Uhum. E é interessante, eu já vi a minha esposa, né, falando agora um pouquinho do marketing, a minha esposa me apresentou o seu perfil e ela mostrava assim, eram seus funcionários ali, né? Sim. Dançando, conversando, fazendo assim. Aí ela falou assim, você tem que fazer também na Blue Mar, você tem que fazer isso também na Blue Mar, você tem que dançar. Eu falei, mas como que eu vou fazer isso? Uma empresa de desenvolvimento, não tem como. Não, mas você tem que inovar, você tem que fazer igual. Mas como que foi essa ideia do marketing? Você também se envolve? O marketing é meu. Eu sou responsável pelo marketing. Então, hoje eu não tenho uma agência que toma de conta. Sempre fui eu. Nossa, que legal. E eu sempre tive uma dificuldade de dar para uma agência porque eu tinha medo da agência não conseguir fazer aquilo que eu faço. Sim. Porque é muito difícil pensar com essa cabeça aqui, gente. Não é fácil. A pessoa que mais chegou perto disso foi a Edilene, que trabalha comigo hoje. Então, hoje a Edilene trabalha comigo no marketing, é assessora de marketing da empresa. E porque ela conseguiu entender a minha velocidade de raciocínio e aquilo quando eu quero fazer muito. Então, por exemplo, se eu jogo uma ideia para ela, eu disse, Edilene, tá aqui, a ideia é essa, vamos destrinchar a ideia. Ela consegue entender os lados para onde eu quero ir, ela consegue perceber, como ela já trabalha comigo já tem um tempo, ela consegue perceber, Carol, não vamos enveredar para esse caminho porque ele pode dar problema. Carol, esse caminho aqui eu acho que é bom. Ela é minha balança hoje, então eu confio muito naquilo que ela faz junto comigo, então a gente é uma parceria muito boa. O marketing hoje sou eu que faço, é a Carolice que faz. O que eu tenho? Eu tenho um fotógrafo, eu tenho um videomaker, mas toda a parte de estratégia é feita pela Carolices mesmo. Uhum. Então, eu acho que isso é um diferencial, né, da Sim. Carolices, sem dúvida nenhuma, mas eu não vou dizer pra vocês que um dia eu não vou contratar uma agência pra tomar de conta. Aham. Pode ser que sim. Mas até eu fortalecer da forma como eu quero, deixar o nome como eu espero, vai continuar sendo com a gente. Legal, legal. É interessante isso. É interessante, ao mesmo tempo que nem você falou, quando você começa a crescer, a ganhar proporção, né? Você tem que estruturar e... Sim, exatamente. Eu não posso nunca pensar assim, mas o tempo todo vai ser feito por você, não. Aham. Provavelmente não. Mas até eu conseguir estruturar, sim. Entendi. É interessante, é legal, porque, querendo ou não, é uma característica, a Carolice acaba catando a característica da Carol, né? E acontece muito isso, né? Uma startup, por exemplo, ela consegue ter essa velocidade igual você tem. É interessante que você tem, a Carolice tem várias unidades, mas você consegue, de uma forma, unificar, né, todas.
Mas essa parte, porque, por exemplo, você sair para vender, né, nas faculdades, pequenas, para você dar esse pulo, foi fácil? Não, mas foi rápido. Eu considero rápido pelo tempo que eu comecei, mas não foi 2016, fácil. não foi? Foi. Eu comecei, de fato, na Carolices, quando eu digo, em 2016, eu pedi demissão do meu emprego. Aí eu fiz um Natal fantástico. Um Natal, assim, que onde eu dei meu nome nesse Natal, sem estrutura alguma. Nossa. E esse Natal me deu recurso para abrir a primeira loja da Carolices, que foi em março de 2017. Então, eu conto a Carolices, de fato, de empresa, março de 2017, que é quando eu realmente conto que eu comecei. Porque antes era na cozinha da casa da minha sogra, os bolos eram colocados em cima de uma cama, porque eu não tinha espaço para colocar. Meu Deus, que Então, legal. assim, eu costumo dizer que foi rápido, mas não foi fácil. Mas tem que contabilizar aquilo que não deu certo antes, né? Claro. Eu trabalhei vendendo bombom na praia, com a minha mãe, com os meus pais. Então, muita gente não viu Nossa, que isso. legal. Eu trabalhei como motorista de funerária, muita gente não sabe disso. Eu vendi joias, não deu certo, quebrei. Eu já vendi roupa, quebrei também. Então, todas essas experiências que não deram certo me fizeram a empreendedora que eu sou hoje, né? Só que a Carolices me trouxe para um patamar maior e deu certo. Porque eu apliquei na Carolices tudo aquilo que eu não aplicava nos outros negócios que eu tinha. Sim. E eu descobri a minha paixão. Que Cozinhar legal. é uma paixão minha, que eu não tinha antes, que eu não sabia que eu tinha. Então é como se eu tivesse, de fato, conhecido a minha missão no mundo, digamos assim. Que legal. Descobri. Hein? Quando eu Caramba. descobri, agora é a hora. Então, quando eu montei a Carolices, para o crescimento dela, para ter se fortalecido no mercado, eu considero que foi rápido. Mas não foi fácil. Tudo aquilo que eu aprendi na raça. Ninguém chegou para mim, Carol, seguinte, você vai começar aqui, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, você vai ter um fornecedor que vai lhe enganar, Não. Eu aprendi na raça. E o que eu percebia, foi daí que começou o meu marketing de fato nas redes sociais, que as pessoas não mostravam seus negócios. Você via uma loja entrando em São Luís, começando seu negócio em São Luís, montando uma fachada linda e tal, mas você não sabia quem era o dono. Sim. Você não sabia como aquele negócio acontecia, você não sabia de onde vinha o dinheiro. Você não sabia nada por trás. Eu falei, agora eu vou entrar bem aqui. Eu vou mostrar para as pessoas como é que se monta uma empresa, as dores de uma empresa, o quanto não é fácil. E eu sou mulher e vou mostrar como é que faz. Por isso o negócio tem meu nome, por isso o negócio tem a minha cara. Eu sou a influenciadora digital no negócio. Então, eu pensei desta forma, como uma forma de contar uma história e as pessoas se sentirem parte disso. Porque olha que legal, você acompanha a Carolices desde 2017, quando a Carolices de fato começou. Aí você olha aquela menina em 2017 e olha essa mulher falando hoje em 2021. Poxa, que legal. Só tinha uma loja, hoje tem 4. Você não se sente feliz? Ou 5, hoje você não se sente feliz? Você que acompanha, que gosta de mim. Sim. A pessoa se sente pertencente daquele negócio. Com certeza. Poxa, que legal. Olha, ela conseguiu, eu também posso conseguir. Então ninguém me dizia as dificuldades. E eu comecei a falar das dificuldades. No dia que eu fechei, passei um dia sem venda porque deu um problema de água e ninguém resolveu o problema de água do bairro. Eu falei, gente, ninguém resolveu o problema de água, eu não posso passar um dia sem vender. Eu fui para a rede social e falei, gente, olha, tô fechada, não sei como resolvo o problema dessa água, nunca passei por isso. Eu não sabia nada. Meu pai já foi dono de comércio. Mas uma coisa é você ser filha do dono de comércio, outra coisa é você ser o dono de comércio. Sim. É diferente. Então, eu não conseguia absorver exatamente aquilo que ele fazia. Eu comecei a perceber, claro, naquela época, apesar de muito nova, quais eram os erros dele no comércio. E aquilo ali eu trouxe pro meu negócio, do que não fazer, de como não errar. Então, a Carolices também é a junção de outras empresas que eu observava, que eu via que eu não gostava, que não dava certo, e eu apliquei da forma diferente. Por exemplo, eu via que as pessoas, os donos de negócios, não se relacionavam com seus funcionários. Sim. Eu observava isso muito claro nos negócios que eu via, de amigos que tinham um negócio. As pessoas não se relacionavam com as outras pessoas. É como se fosse assim, eu sou o dono e eu estou aqui. O funcionário, ele está aqui. Eu não preciso me relacionar com ele, a não ser profissionalmente. Então, daí eu já tirei. Poxa, como é que eu quero que minha empresa cresça? Como é que eu quero que as pessoas entendam o meu amor que eu tenho por esse negócio? Se eu não falo com eles, se eu não compartilho com eles, se eu não agradeço a eles, como é que pode eu querer me colocar num patamar diferente? Então, por aí, eu já comecei a mostrar
o meu tipo de trabalho. Então, o meu funcionário, ele pode me adicionar nas redes sociais. Porque naquela época, quando eu comecei, tinha donos de empresa que nem aceitavam convite do seu funcionário no Instagram para o funcionário não ver o que ele estava fazendo no final de semana. Sim. Então, Caramba. eu vi esse tipo de coisa acontecendo. Eu falei, não, cara, aqui o negócio é diferente. Eu falo para eles o que eu penso, esse negócio aqui é um sonho meu, eu convido eles a sonharem comigo. Quem quiser sonhar junto comigo, bora. Aí o que eu apliquei também de diferente? Você lembra no meu trabalho que eu não conseguia de jeito nenhum um cargo melhor, por mais que eu fizesse? Na minha empresa, só cresce quem tem uma história dentro da empresa. Então, por exemplo, se hoje eu tenho uma vaga de uma gerência, eu tenho que dar essa vaga para quem já está comigo. Nossa, que e legal. essa pessoa tem que me dar resultado. Se eu trouxer uma pessoa de fora, eu considero que isso é um erro meu de liderança. É porque eu tinha muita gente ruim ali e eu não consegui promover. Sim. Tu já imaginou que é tu passar 4 anos na minha empresa olhando para um cargo, fazendo tudo para aquele cargo e eu pegar, não, vou trazer fulano aqui, porque esse fulano aqui Isso já tem é 5 horrível. anos de negócio, já tem 10 anos, não sei o que, de gerência, eu vou trazer porque ele foi gerente não sei da onde. Cara, e aquele cara ali que tá ali? Quando ele chega, o funcionário que Você tá aqui desmotiva. ensina o gerente. Entendeu? Então eu falei assim, isso aqui eu também não vou aplicar. Eu vou tentar fazer ao máximo. Pode ser que amanhã surja um cargo na minha empresa que nenhum deles consigam se adaptar. Mas vai ser muito difícil. Porque é a forma como eu trabalho a liderança dentro da minha empresa. Porque se eu era uma profissional frustrada e sei como é ruim, eu não quero que os meus funcionários sejam frustrados. Nossa, que legal. Aí tu pode dizer, Carol, mas ninguém pede pra sair da tua empresa? Pede. Até porque não tem como você acertar 100%. Aham. Carol, mas tu demite? Demito. Tem pessoas que não conseguem entender o meu jeito de trabalhar. Uhum. Acontece. Não tem como você acertar 100%. Mas aquilo que eu puder empregar, da forma como eu penso, a minha gestão é dessa forma. Tem fulano de tal que tá não sei quantos anos no mercado assim, Carol, mas isso aqui não funciona, isso aqui você tem que dar trabalho. Pra mim funciona. Pra mim funciona. Se pra você não funciona, beleza, mas pra mim funciona. E no dia que não funcionar, aí o negócio não é meu mais. Porque se eu coloquei o meu coração nessa empresa, porque essa história que muita gente fala, quem tem empresa não pode ter coração. Eu também não concordo com isso. Nossa, que legal. Eu ia fazer a pergunta agora, mas eu nem vou fazer mais. Eu ia fazer a pergunta para você, para você crescer e estruturar, né, sair lá daquela coisinha pequenininha que você tinha, estruturar, você passou por uma consultoria, você teve consultores, você teve que fazer um curso, mas eu percebo aqui, Carol, que eu identifico até a Carol um pouquinho comigo, assim, viu? De querer, meter a cara. de meter a cara e de falar assim, gente, é isso que a gente precisa fazer. Mas eu vejo que tem muita gente preocupada com teoria, de que lê de um livro, que tem que ser um padrão assim, Exatamente. que tem que ser exatamente daquele jeito. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para você. Veio uma pessoa aqui no Jobcast e falou assim, cara, não vai dar certo isso. Não vai dar certo. Qual que é o seu público? Qual que é não sei o quê? E começou a falar para mim. Eu falei, meu amigo, é sem regra. É uma coisa sem regra. Vem aqui quem quer contar a história e vai ser assim. Eu quero ajudar as pessoas que estão querendo empreender, procurar. Vai ser desse jeito. E tá indo. Agora, até na Blue Marble a gente assim, né? Eu deixo a galera, os desenvolvedores, o marketing, agir da maneira que eles quiserem, assim, lógico, com sentido no objetivo que a gente quer. Claro, isso sempre, não tem como se perder. Mas eu isso. quero que eles não se prendam ao padrão. Não, porque agora você tem que fazer assim, porque, sei lá, no marketing você é obrigado a fazer assim, porque eles estão falando que é desse jeito. Eu falei, gente, não se prende com isso. Se eu fosse pela teoria, eu não teria uma empresa de alimentação, porque eu não sou chefe de cozinha, eu sou cozinheira. Existe uma diferença. Chefe de cozinha, estudou, tem ali sua formação e lidera uma equipe e tudo. Eu sou cozinheira, eu cozinho dentro da minha casa, aprendi a cozinhar, gostei de cozinhar, faço tudo aquilo, receita que eu consigo mudar receitas, inclusive melhorar receitas. Eu sou cozinheira, eu não sou chefe de cozinha. Se fosse pela teoria, eu não conseguia ter um negócio. Eu não sou pós-graduada em nada. Eu tenho um curso de administração que eu acredito que se eu não tivesse, mesmo não tendo esse curso, tendo feito esse curso, eu teria montado a Carolice da mesma forma, se eu tivesse ido pelo mesmo caminho. Claro que sendo administradora, isso se torna mais fácil, porque você tem mais conhecimento. Então, assim, no papel eu não sou nada.
Mas quero ser. Vou buscar uma pós-graduação. Quero melhorar ainda mais. Quero aprender muita coisa. Aham. Mas se fosse pela teoria, eu não seria. Eu não poderia ser nada disso. Não sou doutora em nada. Entendeu? Que Então, eu legal, acredito muito do empreendedor que tem que ser raçudo. Tem que botar pra fazer mesmo. Tem que acreditar, tem que botar coração, tem que ter paixão. Porque, olha, trabalhar no ramo que eu trabalho, se você não gostar, você tem que ter muita sorte na sua vida pra dar certo. Porque é difícil. Eu vendo uma coxinha, eu vendo 10 coxinhas. Das 10 coxinhas que eu vendo, vai ter quem goste. Vai ter quem não goste, nem sabe por que não gostou. Vai ter quem come e diga que tá salgado. E outro do lado da pessoa, da mesma produção, vai dizer que tá insosso. Não é fácil, meu Não é amigo. fácil, verdade. Você lida com gosto. Sim. Você gosta de uma coxinha, gosto de tornar de o um pessoal. produto mais apimentado, ele não gosta. É muito pessoal. Não Verdade. é fácil. Então, eu sei que eu tenho que agradar a maioria. E vai ter uma parcela que não vai gostar. Vai ter uma parcela que não vai gostar, não vai dizer por quê. E vai ter aquela parcela que vai chegar pra mim. Olha, Carol, não gostei por isso. Aí eu posso avaliar e melhorar. Mas eu nunca vou agradar um ser humano 100%. Sim. Que era o legal. que eu achava que era possível. E isso quase me levou a uma depressão. Porque eu Caramba. eu ficava triste quando alguém chegava pra mim, eu não gostei da tua coxinha. Teu produto não é bom. Eu ficava triste porque eu sabia o Meu. amor que eu botava naquilo e eu Sim. sei os produtos que eu trabalho, eu sei a responsabilidade que eu tenho, né, pra dar certo e alguém chegar na minha cara e dizer que não gostava do meu produto, aquilo me matava por dentro. Ah, com certeza. Então uma crítica doía demais. Você tá falando de experimentar? A gente vai experimentar aqui. Tá. Tá aí. Produção, o que é isso aqui? A produção também Você não sabe o sabe. que é? Não me contaram, não. Não, eu sei, mas o que é? Acho que é pastel de queijo, tá dizendo o Pastel nome. de queijo. Croquete de rabanada. Então vamos fazer. Deixa eu fazer aqui um. Galera. Não, tem isso também. A gente quer veio com agradecer esse aqui intuito. o. É de Ketchup, goiabada goiabada. e geleia de pimenta. Barbecue A gente de quer goiabada. agradecer o Quarteto Bar, ao Leandro, que veio aqui já no Jobcast. Leandrão, obrigado pelo presente. E com certeza a gente vai lá, né? Pessoalmente. Eu já fui lá experimentar no Quarteto Bar. E é Fiquei isso, trilouca. Trilouca. Das poucas vezes que eu saio, nesse dia eu tirei pra ficar trilouca. Foi muito legal. A minha esposa também já ficou trilouca lá no Quarteto Bar. Não, brincadeira. Não, Ela já não. ficou nervosa. ali. Não, tua mãe não bebe não, meu filho. Que isso? Vamos experimentar então. Mas você experimentou isso aqui no Quarteto Bar? Na verdade, eu Fica à só vontade. bebi. Eu não comi nada. Tem um pratinho, foi, produção? Um pratinho? Obrigada. Pratinho? A tampa? Ei. Ah, eu achei lindo esse prato. Cadê o de goiabada? É É esse esse aqui, ó. daqui. Não, é esse aqui. Esse daí é geleia de pimenta. Ok, obrigada. Gente, Vamos mas ver. comam também, por favor. Não, Fiquem a à gente vai comer vontade, também. tá? Eu quero. Você falou que você ficava triste, né, tal, com Com as críticas. as críticas. Vamos ver aqui agora se o Leandro vai Vamos ficar deixar triste. o Léo triste. Esse aqui é o que mesmo? Esse é o croquete de rabada. Esse daí é o carro-chefe, inclusive. Quando ele veio aqui, ele disse que Verdade. receita pro pessoal Eu- justamente esse carinha. Exatamente, é o que ele indica, é o que eu vou experimentar também. Aqui. Pega aí, Anderson. Vamos ver. Tá quentinho. Pensei agora que uma coxinha de rabada ficaria sensacional. Muito bom. Muito bom mesmo. Uma Nossa. delícia, tá aprovadíssimo. Muito bom, Leandro. Muito bom, Leandrão. Valeu, viu? Parabéns, tá muito bom. E acho que aproveitando a situação, né? Aproveitando aqui que a nossa amiga aqui também falou, como que surgiu essa ideia de um salgado de feijoada? A gente até tava discutindo, inclusive, há um tempo atrás, aí que a gente vez ou outra fica acompanhando o perfil da Carolice, as novidades que vem, que a gente costuma visitar, e a gente, lançaram um salgado de feijoada. Eu, não, mentira, cara, isso é mentira, muito mentira. Como que lançar um salgado de feijoada? Como que surgiu essa ideia? Na verdade, a gente já levanta há um tempo uma hashtag chamada Não Trabalhamos com Limites. Sim. Que é sempre trazer inovações, colocar dentro da coxinha produtos que você nem imagina que possa dar pra fazer, que dê pra fazer. E a coxinha de feijoada nasceu assim. A coxinha de feijoada nunca foi vendida. A coxinha de feijoada foi marketing puro. Sério? Foi só pra viralizar. Nossa, que Caraca, legal. E isso aí. viralizou. Viu? Caramba, E que deu- legal. E deu certo.
Então, daria para vender? Daria, mas me daria um trabalho enorme. No sentido de ter que fazer daquela forma, eu teria que fazer assim, a pessoa que vai comprar pela manhã tem que fazer tanto de uma quantidade reduzida, né? Porque é um produto muito perecível. Então, logisticamente, me daria muito trabalho, porque o caldo do feijão, ele racha na coxinha. Então, eu falei assim, não, esse vai ser um produto para viralizar. Não vai ser um produto para vender. E alguns produtos a gente faz dessa forma, para viralizar. Para as pessoas olharem para a Carolice e dizer assim, meu Deus, a menina é louca mesmo. Botou uma coxinha de feijoada na bancada. Então, tem produtos que a gente bota, que a gente de fato vende, e tem produtos que a gente lança para as pessoas verem que podem existir. Por exemplo, a coxinha que botaram laranja recentemente numa coxinha. Vocês viram? Tá viralizado. Não, esse não. Botaram uma laranja dentro de uma coxinha, cortaram e mostraram. Tá viralizado. Ninguém vai vender aquilo. Caramba, é a mesma estratégia. Que legal. Aproveitando, gente, é aquela câmera que eu olho? Sim, pode ser. aqui. Aproveitando, a partir de 1º de dezembro, bomba de salpicão na bancada. Sabe aquele salpicão de frango que tem uva passas, que dá maior problema na nossa família, porque tem quem gosta e tem quem não goste? Então, quem gosta, a partir de 1º na bancada, por favor, consuma. Esse é verdade, tá? Isso não é Quem não gosta também pra experimentar, só pra... né? É bom, né? Mas... E a coxinha de frango com passas também é muito importante. Essa já tem todo ano, todo dezembro. Esse é um produto que a gente lança sazonalmente, só dezembro. Porque dezembro tem a polêmica das passas. E onde tem polêmica, eu gosto de estar. Então, eu botei essa coxinha de frango com passas no 1º ano, e bombou nas redes sociais, tanto que Instagram de números enormes aí compartilharam, sem me marcar, é claro, alguns me marcaram. Porque eu não fui sábia o suficiente de colocar minha logo na foto, até hoje eu me culpo por isso. Mas viralizou na época a coxinha de frango com passas, então ela vem sempre dia 1º de dezembro, e dia 31 de dezembro ela vai embora. Então, tem gente que fala assim, cara, eu queria comprar janeiro, fevereiro. Não, tem que esperar dezembro. Nossa, que legal. Edilene, vem experimentar aqui. Então, obrigada. Sério? Não, depois, então. A Edilene come super pouco. Ah, então tá bom. Olha, Carol, mas eu acho interessante essa maneira, essa velocidade que você consegue. Vamos dizer, você pensou em uma coisa e você... Como que você faz? Você já tem as pessoas chaves na sua equipe que você consegue já passar para eles, ó, eu quero assim, Sim. ou você tem que colocar a mão na massa também? Hoje em dia, eu não preciso botar a mão na massa pra nada. Nossa. Eu tenho uma pessoa na equipe de cada setor, onde elas entendem a loucura que é a minha cabeça e que elas entendem muito bem aquilo como eu gosto de fazer. E é muito mais fácil quando você tem uma equipe assim. Eu demorei pra criar essa equipe, mas hoje eu tenho uma equipe assim que eu posso confiar, sabe? De olhos fechados. Eu tenho tido assim, uma pessoa que tá sendo meu braço direito na produção, que é a Ianca. Ianca é nossa... ela é o quê? Técnica. Técnica de nutrição. Eu sempre esqueço essa palavra técnica de nutrição. Mas ela tá me mostrando um trabalho, um resultado fantástico dentro da produção, que eu fico assim muito feliz, porque Ianca entrou numa empresa como caixa. Nossa. Ela entrou como caixa na empresa. Depois disso, ela virou líder logo de delivery, que era um processo muito difícil que eu tinha. Mas ela desistiu da liderança para ela ser estagiária na parte de nutrição. Porque ela queria muito fazer valer o curso que ela tinha feito de técnico. Aí, não, você vai ser estagiária não, você já vai entrar como técnico. E ela já entrou na parte de nutrição. E ela mostrou um desempenho muito legal. E ela tem comandado a equipe, né, de uma forma muito bacana, junto com o líder de produção. Mas ela tem demonstrado, assim, um crescimento muito grande. Pessoal, como pessoa, né? Porque ela entrou uma menina, hoje já tá uma mulher, ela é muito jovem, acho que tem 23 anos. E como profissional, então eu vivo dizendo pra ela, minha filha, vá pro seu curso de nutrição e se forme em nutrição, por favor. Seja nutricionista de One, que é o que ela quer, né? De unidade de alimentos. Seja uma nutricionista, todo dia ela me diz que ela vai fazer a faculdade. Então, são pessoas assim, que entendem esse jeito que eu tenho, de assim, ó. É muito difícil algo que eu diga assim, gente, olha, vamos fazer daqui a 30 dias vamos lançar esse produto. Eu ainda não tenho essa sabiedade toda de fazer esse planejamento para 2 meses. Geralmente, assim, eu senti o feeling do negócio, vi na rede social alguma coisa assim que eu vi que isso aqui vai pegar, vai linkar, isso aqui vai dar um gosto bom e a gente lança. Claro, tem coisas que a gente se programa bem, né, com antecedência, mas a maioria das coisas que mais bombaram foi assim. Cara, sei lá, provei esse croquete de rabada. Imaginei ele na minha coxinha com, sei lá, com um barbecue de goiabada. Vai ficar sensacional. Vou lá, testo
e vendo. Aí eu vejo o resultado disso. Legal. Então, eu tenho Bacana. pessoas chaves hoje. Minhas líderes são fantásticas. Elas conseguem reverter para venda aquilo que a gente lança. O nosso marketing agora aqui com a Adilene aqui, ela está conseguindo fazer da forma como eu fazia quando eu estava só eu na rede social. E a minha produção, que ela está muito ali engajada. As pessoas que fazem e os líderes de produção estão muito engajados a fazer valer mesmo o nosso trabalho. Isso é muito mais fácil. Fica mais fácil. E o financeiro que libera as verbas. Eu não posso deixar de falar. Apoio, né? Não posso deixar de falar do meu administrativo financeiro que eu estou comandando nesse momento, enquanto minha irmã volta. E é você mesmo que faz essa admissão. Acompanha esse processo de. Não, isso é uma admissão. coisa que, independente de ser minha irmã a responsável da diretoria financeira e administrativa, a parte de admissão e de demissão ainda é feita pelos três, os 3 sócios. Nós somos 3. Eu, minha irmã e meu marido. Ele é a parte operacional e lida com toda a parte de atendimento, que é uma área que ele gosta muito. Eu com a parte comercial, Laís com a parte administrativa financeira. Os 3 ainda se envolvem diretamente nisso. Nós não temos... nós temos o setor de RH, mas não é o setor de RH que faz isso ainda. Sim. Uhum. Mas estamos trabalhando para também conseguir tirar isso de nós, né? Sim. E setorizar para dar para as pessoas corretas fazerem. Exato, legal. Eu vou falar uma coisa aqui enquanto você ainda aprova, né, a croquete. Eu comecei a acompanhar também você nas redes e aí foi muito engraçado, né? Foi assim, muito estranho, na verdade. Na Carolícias ou da Carol? Na Carol. Ah, certo. Aí a minha esposa toda vez ficava te olhando. Antes de dormir, eu falava, quem que é? Quem Apaixonada que é? por mim, essa mulher. Eu falava, quem que é essa doida aí? Não, olha esse marketing e tudo mais. Pá. Aí eu falei assim, tá bom, vou ver o que é essa Carol. Aí comecei e tal, olhar. Sim. Teve um vídeo que você falou assim, eu falei até pros meninos aqui, que você falou assim, olha pessoal, eu tô deixando a Carolícias, Sim. não sei o que, tal, falando, tal, vou fazer o que eu quero, tal, não sei o que. Aí eu falei, pô, mas que cagada. Você acha que o segundo vídeo que eu vejo da Carol, ela já não é mais a Carolisa. Aí eu falei pros meninos, eu falei, a Carol não é mais a Carolisa. Aí os meninos aqui, não sei o que acontece, que eu pensei que todo mundo aqui conhecia você. Não, a Carol? Quem é a Carol? Não, Carol não, jamais. Da Carol da Carolisa eu falei, não, todo mundo falando assim. Foi, ela falou no Instagram, mas você não saiu. Aí eu fiquei com a cara de tacho. Na verdade, eu fiz uma brincadeira. E dessa brincadeira reverteu muito positivamente, no sentido de que eu sempre quis que o negócio tivesse a minha cara, mas eu nunca quis que o negócio fosse dependente de mim. Exemplo disso é que eu tenho trabalhado mais nas minhas redes sociais mesmo, sem ser o da Carolícias. Mas claro que o tempo todo eu linko aquilo que eu faço, aquilo que eu amo, que é a Carolícias. Mas eu não quero que se eu morrer amanhã, esse negócio vai acabar? Não tem como. Esse negócio, eu fiz um negócio para ser perpetuado. Legal. Para se manter independente de eu estar ali ou não. E cheguei a um determinado momento que eu achava que as pessoas estavam assim, muito dependentes da Carol, só da Carol. E esse negócio não é só para mim, esse negócio é da minha família. Esse negócio é para se manter. Eu não quero que a Carolícias acabe. Então eu comecei já que eu fortaleci uma marca, agora eu vou fortalecer a Carol. Aí comecei a fazer um trabalho mesmo no Instagram pessoal. Só que o meu Instagram pessoal, é incrível isso, porque tudo eles linkam a Carolícias. E tudo que eu posso, eu linko a Carolícias, porque eu quero que as pessoas, se não me conhecerem pela Carolícias, conhecerem só pela Carol, eles pensem assim, essa menina trabalha com o quê? Ela tem uma empresa, deixa eu conhecer a empresa dela. Aí eu levo engajamento pra lá. Ou, quando as pessoas entrarem na Carolícias, gente, quem foi que montou esse negócio aqui? Foi a Carol? Aí eu levo engajamento pra Carol. Então, são 2 marcas. Existe a Carol Barros e existe a Carolícias. Uma fortalece a outra, mas uma não pode ser dependente da outra, pelo menos não na minha estratégia. Legal, hein? Esse pensamento é de empreendedor mesmo. Mas a história do que eu vou fazer aquilo que eu amo era uma pegadinha, era uma brincadeira, porque eu sempre falo da história de ser cantora, sempre quis ser cantora. E aí Deus não me deu o dom. Só que eu falei nesse dia... Não dá pra você dar uma palhinha aí? Não, por favor, não queira. Não queira acabar com a sua audiência.
Aí nesse dia eu fiz essa brincadeira dizendo, pessoal, vou fazer aquilo que eu amo, que é cantar, vou seguir minha carreira de cantora. Teve muita gente que entendeu a brincadeira, né? Meu Deus do céu, ela é louca mesmo. Mas teve gente que levou muito a sério. Eu levei a sério. Muita gente levou a sério. Eu não imaginava que as pessoas fossem levar tão a sério, sendo que eu sempre digo, não me levem tão a sério, que eu sempre faço uma graça. Mas muita gente levou a sério. Eu recebi mensagens. Cantora com K, né? Hã? A gente botou cantora com K. Foi. E pois é, não era pra ter levado tanta sério. E teve gente que me mandou assim, mensagens enormes. Carol, te sigo há muito tempo. Eu acho que você tem tudo a ver com a Carol. Eles não faça se você isso. gosta de ser cantora, faça as duas coisas. Geralmente eram as senhoras. Sim. Que não tinham ainda entendido a sacada da brincadeira. Não, era só uma brincadeira mesmo. Mas você Não. poderia ter cantado, aí pro pessoal falar assim, pelo amor de Deus, não sai da Carolina. Pra eles ouvirem assim, tem certeza que vocês acham que eu não tenho futuro? E olha que tinha gente dizendo assim, não, Carol, você até canta bem. Sim. Mentindo, claro. Você até canta bem, mas continue com o negócio da Carolice. Mas teve gente dizendo assim, olha, você não vai ter futuro como cantora. Não tem jeito. Seja da Carolice. Então, eu me diverti muito com essa história. legal. A minha Mas foi esposa- uma brincadeira. Ela não acreditou na hora. Ela ficou meio assim. Eu falei, olha aqui. Aí eu mostrei pra ela. Ela falou assim, não sei. Tá muito estranho. Só eu que caí. Não, foi uma brincadeira. Meninos aqui. Ali nunca passou pela minha cabeça. Pô, mas que legal, hein, Carol? A gente acha assim, né? Quando a gente olha a Carolice, a gente já pensa que você já começou assim com tudo. Já tinha uma estrutura. Eu até pensei que fosse da sua família, Não. alguma coisa da sua mãe. E a gente... Porque, fala a verdade, tá fácil de empreender hoje em dia? Não Hoje tá, em dia né? tá bem mais difícil. Tá bem mais difícil. Olha, a pessoa que começou, da época que eu comecei, a pessoa que começou hoje tá bem mais difícil. Porque do jeito que as coisas estão, a inflação do jeito que tá, gente, você compra tudo muito caro. Muito caro. E fazer o seu cliente ter a perspectiva, quer dizer, ter aquela noção de que aquilo ali tá caro, porque aquilo ali que você compra tá caro, Sim. é muito difícil. Então, talvez a gente consiga fazer isso de uma maneira mais fácil, porque eu sempre trabalho a comunicação com o meu cliente. Sim, Então, eu sim, falo quando está aumentando. Eu explico porque está aumentando, apesar de eles verem no supermercado, quando você vai fazer uma compra, você não compra mais nada com R$300, como você conseguia comprar antigamente. Exatamente. Não consegue mais comprar. Mas eu sempre tenho essa comunicação. Eu não simplesmente mudo lá o preço para a pessoa chegar lá, olha, mudou o preço. Então, essa comunicação, eu sempre gosto de ser muito assertiva. Uhum. E isso faz as pessoas confiarem naquilo que eu faço. Na verdade, eu vim para esse mundo para fazer muita coisa, só não vim para enganar as pessoas. Que legal. Então, assim, enganar, fazer parecer que eu sou uma coisa, fazer parecer que isso é feito, exemplo, se eu fizer minha coxinha, que fazer parecer que é feito com produto, não é com outro produto, isso não dá pra mim. Uhum. Eu jogo com a verdade. Quem quiser jogar com a verdade, quem quiser provar de um produto de verdade, tá comigo. Quem não quiser, não é meu cliente. Que Não tem a legal. menor condição. Então, eu acho que isso eu até falei com meu marido. Graças a Deus, a Carolice, ela ganhou tanto uma credibilidade no mercado, que até aquela brincadeira que eu fiz de ser cantora, de largar a Carolice, as pessoas acreditaram. Sim. Porque as pessoas já acreditam tanto naquilo que eu falo, mas aquilo foi só uma brincadeira, gente. Só uma brincadeira. Mas eu gosto muito dessa comunicação assertiva. No dia que eu tive um problema na Carolices, né? Eu comuniquei, falei, olha, pessoal, isso aqui eu tô fechando por esse motivo. Eu tive que fechar o meu drive-thru na época. Os motivos de ter fechado foram esses. Eu poderia não fechar, mas eu não gosto de trabalhar incomodando ninguém. Na época eu fechei um drive-thru porque estava incomodando a vizinhança. Então eu não consigo dormir bem sabendo que eu estou incomodando alguém. Sim. Então eu vou fechar. Então as pessoas entendem. É diferente de você simplesmente chegar e fechar um drive-thru. Não, fechou o drive-thru. Aí não conta pra ninguém, não fala o que é, sabe? Parece que engole, faz as pessoas engolirem uma coisa que aconteceu. Então Com certeza. eu prefiro ser honesta, falar. E eu acho que essa comunicação é a mais correta. Pra todo tipo de negócio, eu acho que é a mais correta. Mas é interessante isso, né, Anderson? Porque assim, ó, se a gente pegar tudo que a Carol tá fazendo, dá pra até fazer um livro, dá pra fazer uma teoria de uma maneira diferente de empreender. Sim. Porque querendo ou não, hoje as pessoas elas se inspiram muito no que a concorrência faz, no que Sim. o outro tá fazendo e tudo mais. E eles muitas vezes não querem arriscar igual você arrisca, fazer algo diferente. E pra você empreender, querendo ou não, você tem que fazer alguma coisinha diferente você tem que fazer. Então, eu achei interessante. Você poderia fazer uma metodologia, Carol, sei lá, eu tô dando ideia pra você. Exatamente. Bom. Por quê? Teoria geral de marketing da Carolice. Aí, tá vendo? Já tô dando umas ideias aqui, porque
muitas vezes as pessoas elas ficam tão apegadas àquele padrão e não querem arriscar. É o medo mesmo. Na verdade, assim, medo você tem que ter. Porque o medo, eu sempre faço essa comparação. O medo, ele faz com que você atravesse a rua com medo, mas atravesse. Porque é necessário você passar para outro lado. Uhum. Mas aquele medo que te paralisa, que faz você não atravessar a rua, esse não te leva a lugar nenhum. Porque você sabe que você tem que atravessar. Então, você tem que ter muito cuidado na sua vida quando algo te paralisar. Então, muita gente não faz, não é porque não tem condições de fazer, é porque tem tanto medo de fazer, tem tanto medo de dar errado, que já dá errado antes de fazer. E eu, na minha vida, eu não sou assim. Eu gosto de fazer. Que legal. Eu sou uma pessoa de fazer. Mais do que de falar, apesar de falar muito. Eu sou muito de fazer. Aquilo que eu penso, eu gosto de executar. Eu não gosto de ficar pensando ainda como seria se eu fizesse dessa forma. Eu gosto de executar. E isso me traz muita coisa boa, eu acerto 90%, mas também me dá erros. Porque é muito importante você parar para alinhar, para ver o que vai e tudo. É muito importante você ser estratégico nesse sentido. Mas o negócio, ele cresceu por esse jeito que eu tenho. Que legal. E eu me juntei a duas pessoas que eu costumo dizer que a Carolices é um casamento muito interessante. É uma mistura de pessoas totalmente diferentes, que sou eu, minha irmã e meu marido. Mas no final dão certo porque os três têm o mesmo estilo de liderança e os três têm um amor muito grande pela empresa. Isso faz... E os três respeitam muito as pessoas. Porque não adiantava eu montar um negócio com fulano que é muito bom em administração, é muito bom em finanças, mas trata o seu funcionário mal. Sim, sim. Sabe? Como é que eu trato meu funcionário bem e o outro diretor trata o funcionário Dizendo mal? só no lucro, né? Pois Por é. exemplo, vamos Então, cortar custo, se fosse isso, a minha sociedade nunca daria certo. E nisso a gente se entende muito bem. Então, são três pessoas diferentes. Claro que várias vezes a gente discorda e a gente tem que fazer votação para poder ganhar, né, aquilo que a gente está pleiteando naquele momento. Mas uma coisa a gente sempre concorda. Ser leal com as pessoas, ser honesto com as pessoas e ser respeitoso com as pessoas. Isso aí a gente sempre concorda e é muito importante. Porque eu tenho que trabalhar com quem eu admiro. E as pessoas têm que trabalhar comigo porque sentem admiração por mim. Sim. Então, tu imagina como é que meu funcionário vai tratar as pessoas bem, os clientes bem, se eu não tratar eles bem. Não faz sentido. Então, a gente trabalha a Carolices de dentro para fora. Eu trato eles bem, que é o correto. Isso não é favor. E eles tratam bem os meus funcionários. Nossa, Porque legal. isso vai passando para frente. Que Para os meus bacana, clientes, perdão, hein? para os meus clientes. Então, a gente passa isso para frente. Não é uma coisa de fachada, eu trato mal fulano aqui, mas eu quero que ele trate bem meu cliente. Isso aí não Aham. funciona. Aquela história de faço como eu faço o que eu digo, mas não faço como eu faço, não Aham. funciona. Sim. Não Com funciona para certeza. funcionário, não funciona para filho. Porque nossos filhos são um espelho daquilo que a gente faz. Você Aham. pode dizer para ele não andar descalço, mas se ele olhar você anda descalço, ele vai andar descalço. Verdade mesmo. Não tem jeito. E acaba que foi esse seu jeito que até mesmo levou você a novos patamares, até mesmo se tornar palestrante, falando muito da sua história, porque eu estava até, inclusive, lendo, fazendo uma pesquisa, lendo um pouco sobre você. Inclusive, a própria Stone, para quem não conhece, marca que faz Maquininha de máquinas cartão. e isso, fez, inclusive, um post relacionado à própria Carol, falando um pouco da tua história, né? Sim, sim. E- Foi, a gente pegou um pedaço da novela, na época da novela, Dona do Pedaço, né? Sim. E como eles viram o crescimento da Carolices na época e se espantavam com os números, porque a gente tinha as máquinas deles, eles ficaram muito curiosos para saber quem era a Carolices, Uhum. e aí entenderam que tinha uma Carol no meio da Carolices. Ah, É porque tem gente também que pensa assim, por que esse nome? Mas esse nome é porque tem uma Carol. Tem gente Aham. que fala isso, né? Uhum. Porque tem uma Carol. Quem é a Carol? E aí eles pesquisaram sobre a nossa história, e na época nós éramos clientes deles. E tanto que a Stone Nacional teve interesse de fazer essa postagem, e a gente fez um vídeo de uma parte do vídeo da Dona do Pedaço. Foi muito legal. Naquela época, isso me trouxe muita visibilidade. Principalmente Muito. fora daqui, né? Exatamente. Porque eu tenho pessoas que seguem a Carolices e nunca provaram nada. Seguem porque admiram a história, mas nunca provaram nada da Carolices. Caramba, que E isso é bacana. muito legal. Eu acho isso muito... É muito positivo, né? Quando as pessoas admiram o seu trabalho sem nem conhecer ele direito.
Sim. Com certeza. Nossa, que legal. Eu ia até falar que a Carol dá dica de... Não, ela já dando uma aula aqui. Aula do empreendedorismo da Carol, né? Muita Da gente fala assim, Carolice. Carol, escreve um livro. Eu tenho muita vontade de escrever. Só que eu acho que ainda tem muita coisa pra errar, pra aprender, pra botar no livro futuramente. Aham. Então, a forma como eu tenho hoje de compartilhar um pouco da minha história e fazer valer pra outras pessoas, pra fazer valer aquilo que eu dizia, o que eu disse pra vocês no começo. Não tinha ninguém pra me ensinar. Não tinha ninguém nem pra dizer o que deu errado no seu negócio pra eu ver que aquilo não dava certo pra poder fazer diferente. Porque as pessoas escondiam seus negócios. Então, eu comecei a mostrar as minhas falhas, mostrava os meus pontos positivos e falo sobre aquilo que dá certo, sobre aquilo que não dá certo. Ah, tu mostra ipsiliter o que acontece? Não, porque eu não faço consultoria. Eu não, por mais que muitas pessoas peçam, eu prefiro ser responsável só pela Carolice. Sim, Imagina sim. você ser responsável por outras empresas, é muito complicado, né? Sim. Uma vez já até tentei trabalhar com consultoria, mas eu via que aquilo que eu falava não Não era se aplicava. feito, não se aplicava. Ah, Aí sabe o que ia acontecer no final daquilo? Eu ia ser responsável se não der certo. Eu falei, exato. não, esse peso eu não quero. Eu só quero ser responsável por aquilo que eu faço. Ou por aquilo que eu não faço. Então eu desisti da consultoria, apesar de gostar também disso. Aham. Né? Tanto que eu tenho amigos que eu falo pra eles coisas que eu poderia não falar. Eu dou dicas de coisas que isso como cliente e como dona de um negócio. Que eu poderia não dizer. Mas pela minha amizade, pela forma como eu quero que as pessoas também se deem bem, como eu me dei, Sim. eu sempre falo, né? Dou algumas dicas, enfim. Mas onde eu levo isso? Eu levo para as palestras. Nas palestras, eu falo muita coisa que não deu certo comigo e falo o que deu certo. E sempre digo, o seu negócio nunca vai dar certo se você quiser ser uma cópia da Carolice. Que legal. Ninguém que monte seu negócio achando assim, vou montar uma loja de salgados e doces. Vou fazer do jeito que a Carolice fez para ter o mesmo resultado. Não dá, porque você não é a Carol e não existe uma receita. Você vai montar o seu negócio de doces e salgados com o seu jeito, com o seu estilo, com a sua receita, com o seu, sabe? Com o seu jeito de vender. Mas não queira ser cópia de ninguém. Porque uma vez que as pessoas percebam que você está sendo cópia, você nunca vai ser o número 1 ali. Exatamente. Não tem como. Você sempre vai ser cópia de fulano. E que coisa ridícula você entrar no mercado e ser cópia de fulano. Exato. Isso é muito feio. Verdade mesmo. Hoje eu vejo as pontas das minhas coxinhas em todos os lugares. Vários negócios, até negócios grandes, que quando eu entrei no mercado não era ninguém e já tinham negócios montados, eu vejo a ponta da minha coxinha lá. Que legal, hein? Carol, mas a ponta da tua coxinha, ela não é patenteada. Patenteado. Uhum. Não é. E nem posso patentear uma ponta de uma coxinha. Como que Mas, eu cara, vou mas tu imagina, tu ser do mercado, tu liderar esse mercado por anos e tu ir lá e fazer uma ponta de uma coxinha igual uma menina que entrou um dia desse. Não, cara, tu tem que fazer a tua ponta de coxinha, tu tem que criar o teu jeito de vender. Sim, sim. Senão, tu vai passar a ser a cópia daquela menina, Uhum. sabe? Então, eu infelizmente acho que as pessoas me assistem demais e estão aprendendo aquilo que não deveriam aprender. Ah, Por me assistir sim. demais, acham que tem que seguir exatamente o mesmo caminho. Não, cada um tem o seu, meu amigo. Cada um tem o seu caminho. Agora, nas palestras, eu já ajudei muita gente nas palestras, dando dicas daquilo que não deveriam ser feito, daquilo que pode ser que não dê certo. Eu sei disso porque várias pessoas já entraram em contato dizendo, Carol, depois que eu fui na sua palestra, eu aprendi a fazer isso. Carol, aquilo me abriu os olhos. Tinham pessoas que queriam desistir dos seus negócios porque achavam que eu coloquei a Carolice e já me dei bem na vida. Sim. Gente, sim. olha as vezes que eu não me dei bem na vida. Que achavam que eu não tive dificuldade. Todo mundo tem dificuldade. A gente só posta no Instagram 10% do que a gente vive. Eu não posto nem 10%, na verdade, do que eu vivo. Do que acontece no meu dia a dia. Eu sempre falo pra Edilene, não me segue, tu não vai conseguir. Eu ontem tava no vôlei, né, Edilene? Eu tava com meu marido, né, no quarto, demorou muito, eu fui pro vôlei, fui jogar vôlei. Aí ela disse, mas tu não tava... Não, eu tava em casa, né? Eu tinha dito que ia pro vôlei pra ela, mas eu estava em casa. Uhum. Aí ela pegou e disse assim, tu não ia pro vôlei? E eu já estava no vôlei. Aí eu disse pra ela, não me segue, tu não vai conseguir. A velocidade é muito rápida. Então, acho que cada um tem o seu caminho, cada um tem o seu jeito. Não entre pra ser cópia de ninguém no mercado. O mercado tá aí. O mercado tá aí. Qualquer um pode montar o seu negócio. Se você montar o seu negócio de uma forma honesta, humildade é muito importante, cara. Tu imagina aí, eu com 5 lojas e virar uma mulher prepotente, virar uma mulher, ai, eu tô rica, tô fazendo isso. Algumas pessoas iam achar bonito
E a maioria das pessoas iam achar melhor. Olha aí, ó. Presta nem pra ter dinheiro. Sim. Não tô rica, tá? Gente, pelo Não amor ainda, não de ainda. Deus. Tá a caminho. Até porque o empreendedor que fica rico em 4 anos vendendo coxinha, só coxinha, em 4 anos, tem alguma coisa errada. Então, assim, qualquer coisa você pode ligar pro meu gerente, Márcio. Ele sabe. Ele sabe. Ele sabe da situação. Legal. Mas sabe o que eu acho interessante, Carol? Você, é lógico, não, que nem você falou, não existe receita de bolo. Não. Mas Pra montar um negócio, não tem. esse espírito que você tem, querendo ou não, ele vai engajar as pessoas, ele vai influenciar as pessoas. Principalmente as pessoas que já estão... elas começam empolgadas, mas aí bate o medo. E quando elas elas observam pessoas igual a você, elas se motivam, elas falam, não, pô, eu tô vendo aqui que ela teve dificuldade, eu tô passando essa dificuldade, vou enfrentar esse meu medo. Eu, por exemplo, sempre fui uma pessoa muito medrosa. Sempre trabalhei em empresa privada e eu nunca queria subir de cargo, mas me chamavam, não, você sobe de cargo, muda de setor, tal. E eu gostava de desenvolver sistemas, né? Sendo que eu era da logística, não tinha nada a ver com sistemas. Só que eu sempre fui acanhado, com aquele medo, não, aqui, eu vou ficar aqui, tal. Só que aí surgiu pessoas que começaram a me tirar da zona de conforto. Pessoas que muitas vezes não concordavam com o meu jeito de pensar. E aí aquilo Provavelmente começou a mudar. líderes. Era o meu coordenador. Os líderes te tiram da zona de conforto. Ele falou assim, cara, o que você está fazendo aqui é a pior coisa da sua vida. Você faz um trabalho excelente, mas você vai ficar fazendo isso até quando? Você tem que expandir isso daí. E foi aí que deu um estralo também. E muitas vezes, quando eu saí, eu morri de medo. Eu falei, e agora? Pô, tá numa empresa privada, de boa, tudo lá, né? O salário no final do mês, e agora? Eu acho que esse medo, eu fui buscando também inspiração com outras pessoas. E hoje, realmente, não existe receita de bolo, existe algumas técnicas ou outras. Sim, técnicas existem. Mas eu acho que a sua influência para você motivar as pessoas é o que, você sabe, é 80%. Né, do que você fala nas suas palestras. Inclusive na entrevista, na matéria, né, fala que você é uma empretec, né? Sim, foi um curso que eu fiz. Ah, você fez o curso, então, no Sou empreteca. Fiz um curso. Empreteca, né? E é interessante que esse curso, ele é a ONU que trouxe, né? A ONU que fomentou para você ver como é importante você influenciar as pessoas, né? Muita gente fala assim, Carol, eu tô querendo fazer um curso, isso custa R$4.000, de não sei o quê, de não sei o quê, de não sei o quê. Eu falo assim, e eu não ganho pra isso, tá? Eu não ganho pra isso. Eu falo assim, vai lá na Empretec, gasta 850. Caramba. Vai lá, gasta 850. Eu entrei no Empretec achando que eu era uma empresária foda. Empretec mostrou todos os meus erros, e aonde eu era muito boa, e aonde eu deveria melhorar. Que legal. Então, todo empreendedor que quer montar o seu negócio, e empresário já, mesmo que já tenha o seu negócio montado, deveria fazer o Empretec. Ele te abre umas perspectivas que você não imagina, sabe? Primeiro que não se pede falar, é um negócio que você não pode contar pro outro como é que é. Sim. Não pode. Tem Nossa, esse que nível legal. de confiança ou de um Empretec pro outro. O Empretec pede. Você nunca pode chegar pra uma pessoa, olha, no primeiro dia você vai fazer isso, segundo dia você vai fazer isso, você não pode contar. Porque a pessoa ela tem que viver a experiência. E o Empretec me trouxe lições que muitos cursos que eu poderia fazer não iriam me trazer. Então, o Empretec me ajudou muito, muito mesmo. Quando eu achava que eu era uma super empresária, eu vi que o Empretec... Tu tá só começando. Calma. Baixa tua bolinha bem aí, Legal. que tu tá só começando. Então, eu sempre falo, gente, faz o Empretec. Começa pelo Empretec. É muito bom, é muito importante. Claro que quantos cursos você puder fazer é muito interessante. Aham. Acho que conhecimento não é ruim, sempre é bom. Se você praticar. Porque tem gente que faz 50 cursos e a prática é zero. Gente, teoria sem prática é nada. Prática sem teoria é uma coisa. Mas teoria sem prática, Verdade. não adianta. Verdade. Tem gente que é só falar e não faz. Tem gente que lê livros. Pois é. Vai ver a pessoa arrogante e tal e tudo mais. É interessante isso mesmo. Muito Foi interessante. nesse momento que surgiu o seu projeto do... Deixa eu me lembrar aqui o nome. Ainda vamos dizer que foi só... Foi depois do Empretec? Isso. Foi depois? Foi, né? É porque eu me perco nas datas. Sim, ainda foi isso que foi sorte. É o projeto de palestras. Sim. Que eu já quero até mudar o nome dele.
E não sei, tô pensando em outro nome dele, mas é um projeto que me levou para outra cidade, inclusive para Bacabal. Eu fui lá e conversei com um pessoal muito bacana, inclusive sempre falam que querem que eu volte lá. E, na verdade, o Ainda Vou Dizer Que Foi Sorte é um projeto pessoal. É um projeto onde eu quero que as pessoas façam por elas aquilo que eu queria que muita gente fizesse, por mim, entendeu? Então, quando você tem uma voz, quando você ouve uma voz e você aprende, você escuta, é muito mais fácil no sentido de você se identificar. Uhum. Então, o Ainda Vou Dizer Que Foi Sorte é um projeto pessoal meu, que eu quero que as pessoas se sintam felizes com aquilo que elas fazem. Que elas não se sintam frustradas a ponto de, esse negócio não dá pra mim. Porque elas podem ouvir da Carol que deu certo. Às vezes que Carol deu errado até dar certo. O que Carol fez pra dar certo? Então, acho assim que é um projeto que eu ainda não faço da forma como eu gosto. Até porque veio a pandemia, eu tive que parar. Mas eu quero levar ele para muitos lugares. Eu já fui com essa palestra, inclusive para Belém. Né? Eu nunca imaginei que Belém, o pessoal de Belém, né, teve uma empresa que me contratou, teria interesse na palestra. E fui para Belém, foi muito legal. Então, eu quero muito voltar com essa palestra no próximo ano, se tiver tudo certo aí com relação à pandemia, né? Quero esperar estabilizar ainda mais, já estabilizou bastante, mas quero esperar estabilizar ainda mais para voltar com esse projeto. Porque ele é um projeto mesmo pessoal, ele não é da Carolice, ele é da Carol. Sim, é da outra marca que eu falo para vocês. Aham. É a Carol. Legal. Eita, trabalha nos dois. Na verdade, ela começou a trabalhar comigo nas palestras. E eu gostei muito, e como eu sentia falta de alguém que pudesse me assessorar na Carolices, eu trouxe ela pra Carolices. Então, hoje ela é da Carol, ela tem 2 empregos. Aí é bom, hein? Você sai da Carol e fica com a Carol. Não, quando ela fala alguma coisa que eu não concordo, eu falo assim, então não tem medo de perder teus 2 empregos? Ai, que legal, muito legal. Pô, é interessante, o nosso papo aqui é muito, muito bom mesmo. Você tem vontade de... Tem pensamento daqui 5, 10 anos alcançar outros estados? Sim, tem. Mas eu quero começar pelas cidades vizinhas. Eu gosto de subir os degraus. Sim. Mas isso não quer dizer que se porventura receber uma proposta muito interessante, eu não vá amanhã para São Paulo, tá? Eu sempre digo, eu não falo nunca. Uhum. Porque toda vez que eu disse nunca na minha vida, eu me lasquei. Então, eu não digo nunca digo dessa água não beberei. Porque eu posso beber e me afogar. Então, primeiramente, a minha intenção é ir para algumas cidades estratégicas, que estão aqui na minha cabeça. Eu quero crescer em São Luís, mas não quero crescer a ponto de, ter uma Carolice em cada bairro. Não tenho essa intenção. Eu quero crescer a ter uma estrutura boa na cidade, mas não de ter uma Carolice em cada bairro. Isso aí não tá no nosso pensamento. Quero ir para cidades vizinhas e depois para outros estados. Virar uma franquia. Legal. A franquia não é ainda o que emociona meu coração, mas não descartei não a possibilidade. Uhum. Mas avisa que é algo que tu tá planejando essa manhã, vai chover que a gente tem franquia. Mas, gente, Exatamente. estamos planejando a franquia, mas só para daqui a 5 anos, 6, 7, talvez 10. Sim, Mas e tem vai que ter que levar a passar. identidade. E tem que passar pela gente, que a gente já é o primeiro da fila. Então, a franquia é uma coisa assim que eu como dona da Carolice, digo que ainda temos muitas falhas que não faz com que a gente se torne, né, franqueador, né? Aham. Franqueador. Mas a gente tem interesse em futuramente botar assim. Eu acho uma sacada Mas excelente. antes eu quero ir para as cidades vizinhas com a Carolice sendo nossa, Uhum. para depois eu começar a pensar em ter outros sócios aí, porque 2 já me dá trabalho, imagina. Verdade. Aí já pensou? Eu fico pensando assim, cara, eu fiz tanto por essa marca, eu fiz tudo. É porque é um filho pra mim, a Carolice é um filho pra mim. Eu fiz. Eu botei meu coração aqui dentro, trouxe a minha gestão. Tu imagina eu vender pra um cara que tem dinheiro demais, mas ele não consegue reproduzir aquilo que a gente faz. Eu fico pensando nisso. E a franquia, você não tem essa segurança, né? Vai ser fases. A não franquia adianta. só tem a cabeça, mas não tem o Exatamente. coração, sabe? Não tem. Então Você eu vai fico ter que- assim- identidade. Eu fico assim, ó, fico até um pouco. A alergia até vem. Eu acho que você vai ter que... o seu psicológico vai ter assim, ó, a franquia, ela vai gerar novos empregos para dar oportunidade para outras pessoas. Talvez, e pensando dessa maneira, você vai conseguir se desapegar um pouco, né? Talvez daquela... Daquela. Carolice New York, né? Times Square.
Essa daí Eita, vai para os Estados Unidos também? essa é uma... Essa não é fake news não, né? Não, isso é um projeto, é só um sonho. Isso é só um sonho. Eu tenho vontade de ter uma Carolicias em Nova York. Não precisa ser Nova York também. Fora do Brasil. Eu quero Nova York. Mas se puder ser Nova York, eu agradeço. Tem que ir também, Eu só né? queria fora do Brasil. Se pudesse Nova York, seria muito bom, porque seria lindo com aquilo que eu sempre falei. Mas eu tenho vontade de ter fora do Brasil, porque eu queria muito que os gringos me conhecessem. Nossa, que legal. Porque eu quero que os gringos saibam o que é bom. Porque eles conhecem salgados. Eles não Ah. conhecem Carolice. Então eu quero que eles conheçam a Carolice. Nossa, que Oh. top. Mas, ó, mas tem vários lugares bons, né? Portugal é um lugar muito bom. E meu marido, ele tem descendência aí de portugueses. Ah, olha que bom. Casou. Eu já morei um tempo no Japão. O Japão também é um lugar bom. Mas o japonês é Eu meio, acho que meio não vai ser estranho. muito... Vão querer. Não, pode ser mesmo lá pro lado do... Não, japonês é meio bicho estranho. Acho que você vai ter que fazer umas Olha, coxinhas quem tá dizendo com- é ele, tá? Porque eu não posso dizer As isso. coxinhas junto com peixe cru dentro, sashimi, sushi e tal. A gente inova. A gente traz pra realidade do ambiente, né? A Carolices não é engessada. Não é engessada. Legal, legal. Acho que eu vou levar Coxinha pra de lá. tofu. De tofu. Gente, será que é bom? Acho que não. Enfim, eu tenho projetos muito audaciosos. Quando eu parar de sonhar é porque o negócio não dá mais certo. Então, eu tenho sim o sonho de ter uma Carolices fora do Brasil e que ela seja minha. Eu quero que ela seja minha. Pode ser que depois tenha 10, aí eu posso dividir essa fatia, mas eu queria muito. Eu sempre falei isso. Não sei se vai dar certo, mas vou trabalhando pra isso. Nossa, que legal. Carol, nossa, o papo aqui tá excelente. Anderson, tem mais alguma Tem. questão? Tem as perguntas da galera Essas que eles perguntas enviaram pra gente. quase tudo foi respondido, mas vê aí se tem alguma Instagram, né? pergunta. E Deixa eu só voltar aqui e pegar aqui. A gente conversou tanto que eu acho que uma pergunta matou 3. É, verdade. Porque eu nunca respondo uma pergunta, eu sempre falo mais. Ó, essa aqui é legal. Mas, Foi enviado pela Yara. Ela botou aqui: como foi o processo para continuar empreendendo com qualidade no período pandêmico? na verdade, com qualidade, não foi difícil. O difícil foi absorver uma demanda que a gente tinha muito em todas as lojas, né? Por exemplo, Sim. eu tinha uma demanda em 5 lojas. Aí, de repente, elas fecharam, ficou só um delivery. Tu imagina o que é tu ter, a grosso modo, 5 mil clientes. E tu não conseguia atender os 5 mil clientes no delivery. Então, o que eu fazia? Quando eu não dou conta de uma coisa, eu digo não. Eu prefiro dizer não. E ficar com a minha consciência tranquila do que eu dizer, eu vou conseguir atender e não conseguir atender. Aham. Então, o que a gente fazia, né? Vamos trazer para a prática. No delivery, eu tinha 600 pedidos por dia e a pessoa... E eu tinha condições não, mas eu tinha demanda para 1.500. Mas eu não consigo atender os 1.500. Se eu atender os 1.500, eu vou atender sem qualidade. Eu atendo só os 600. Para eu não perder isso. Com isso, a minha venda é mais baixa, porque eu não tinha como de uma hora para outra atender todo mundo que queria. Mas o meu nome tá ali preservado. Então, para muitas coisas não, mas para algumas coisas eu digo não. Aquilo que me fere enquanto... aquilo que fere meu caráter, eu digo não. Não tem dinheiro que compre aquilo que eu sou. Aquilo que fere a minha qualidade, eu também digo não. Não tem produto que seja mais barato, que se comprometer minha qualidade eu não faço, não boto. Pode até ser mais barato, mas se comprometer minha qualidade é não. E aquilo que me desmoraliza, eu também digo não. Então, eu não me junto com quem não presta. Eu uso produto de qualidade e o meu caráter, ele não pode ser nunca vendido de forma alguma. Nossa, que legal. Que, ainda que sejam os 600 para atender, são 600 que são fidelizados, né? Exatamente. São 600 que Porque vão um voltar. cliente, quando ele não é bem atendido ou quando ele não está satisfeito com o produto, ele vai falar para 50. Sim. Então, a perspectiva aí é muito complicada, né? No sentido de você achar que... eu vou vender hoje 1.500 produtos.
Mas eu só vou atender muito bem 600. Olha tanto de pessoas que vai ficar aí com um produto que não vai dar certo, né? Porque vai chegar Sim. muito atrasado, enfim. Então, hoje, eu sempre fiz dessa forma. Então, na pandemia, pode ter certeza que as pessoas tentavam comprar e dava lá aplicativo fechado o tempo todo. Aplicativo fechado. Eu prefiro fechar e atender aquilo que eu sei que eu posso atender do que eu fazer aquilo que eu não consigo. Legal. Legal. Por exemplo, hoje é Black Friday, né? Sim. Todo Vai mundo tá promoção. fazendo Black Friday. Aham. Carolice não entrou no Black Friday. Sim. Eu não tenho condições hoje de fazer um Black Friday na Carolices porque eu vou incitar uma demanda da minha loja que eu não posso. Sim, Tu imagina sim, lotar sim, a minha sim. loja de uma forma que eu não posso lotar hoje porque a gente ainda tem resquícios de pandemia? Eu estaria sendo Exatamente. irresponsável com aquilo que eu prezo, inclusive. Então, eu preferi não botar o Black Friday. Legal que Não botei você o Black tem- Friday no meu delivery. Porque eu não tinha a quantidade de boys que eu poderia ter hoje para fazer o Black Friday e atender a demanda de uma forma satisfatória. Então, aquilo que eu não consigo fazer com qualidade, eu não faço. Legal. Legal que você legal. tem essa visão de que muito empreendedor não tem. Ah, Que tem pensa não. assim, Eu ah, penso. eu tenho que soltar e tenho que Tem que produzir, fazer, tem tenho que- que gerar Tem que bater renda pra meta, mim. né? Ah, Isso. tem uma meta bater, bora meter meta. Não importa como. Legal. A Josi Ryuga perguntou aqui também como que surgiu a ideia de empreender, né? Mas a gente já falou aqui. Um abraço, Uhum. Josi. Valeu pela pergunta. E aqui, ó, a pergunta da Laís Soares. Interessante também. Diante dos cenários tão adversos, o que mais te motivou para iniciar o empreendimento? Perdão, selecionei aqui errada, tá aqui. Beleza. Se a Carol encontrou algum tipo de preconceito por ser mulher e empreendedora Muito. nessa luta aí. Muito preconceito. As pessoas não acreditavam que aquela menina que não tinha experiência conseguiria montar esse negócio. Fui muito enganada, porque a minha vida, eu sou assim. Se eu falo pra você que eu virei, é porque eu estaria aqui. Se por acaso eu dizer pra você que eu não vou poder vir por algum motivo, é porque eu realmente tive um motivo pra não vir. Então eu trabalho com credibilidade. E algumas pessoas me enganaram muito, por exemplo, fornecedores me enganaram demais. Meu Eu comprava Deus. 60 quilos de camarão. Não A pessoa vi. me dizia que tinha 60 quilos, eu acreditava que tinha 60 quilos. Eu não pesava, entendeu? Sim. Eu não... Meu Pra vocês Deus verem a do noção céu. de que eu não tinha nenhum de negócio. Que eu tinha que pesar pra ver se realmente tinha uns 60 quilos. Então, aquilo ali, muita gente me enganou. Me diziam que o camarão era de A e o camarão não era de A, era de B. Enfim, pequenas coisas que, já na parte mesmo do negócio, que me chateavam demais. E que eu aprendi. Teve funcionário que me roubou. Que eu nunca imaginei que pudesse me roubar. Porque eu fazia o que podia por eles. Por ele em específico. Eu tinha acesso à minha casa. Sabe? Então, foi uma frustração muito grande. E aí, eu comecei a pensar assim, cara, eu tenho que parar de acreditar nas pessoas. Porque se eu ficar acreditando em todo mundo, vai chegar um momento que eu vou me lascar o tempo todo. Sim. Mas aí eu pensei, e se eu desacreditar das pessoas, o que vai... Eu vou deixar de ser quem eu sou. Aham. Então eu foco nas pessoas boas. Eu foco naqueles que dão certo. Nossa, que legal. Os que não dão Caramba, certo, Show de bola. perde. Mas eu foco naquilo que é bom. Porque se eu ficar pensando em só quem me fez mal, e as pessoas que me fazem bem? Sim. Nossa, eu não sei porquê, eu penso do mesmo jeito que a Carol. Mas a vida é melhor assim, sabia? Ó, às vezes a gente teve processo de contratação. Não é que eu não sofra. Meu amigo, Não, me eu enganar... sofro demais, a minha esposa tá de prova Eu aí. sofro muito, mas eu tenho minha cabeça tranquila que eu fiz o que eu pude. Quem perde é quem fez, sabe? O errado. Então, assim, isso aí no começo eu sofria muito mais. Hoje em dia não, hoje em dia eu sou mais... A experiência me trouxe. Aham. Mas eu sou muito apegado, a minha esposa fala, eu sou muito apegado com o pessoal aqui, né? E muitas vezes eu vejo uma dificuldade, tento fazer o máximo por eles, mas quando eu não identifico isso nas pessoas, e eles estão de prova aqui, né? Não tem essa comunicação comigo. Perde a comunicação Sim. comigo. E aí a gente tem que romper, né? Tem que fechar esse ciclo, porque se continuar é ruim pra mim e ruim pra pessoa. Então, dessa forma O mesmo. líder, ele tem que saber identificar o momento de parar também. O momento de não dar mais certo. Não é porque aquela pessoa é uma pessoa que não serve para o negócio em si, mas talvez ela só não sirva para você ali. Aham. Talvez em outra agência vai dar Exatamente. certo. Talvez em outro local vai dar certo, mas o seu estilo de liderança não bate. Uhum. Não tem o que fazer. E você não vai deixar de ser
quem você é no seu negócio pra mudar por conta de uma pessoa. Exatamente. Não, aquela pessoa tem que sair e tem que ir pra um lugar onde ela se sinta bem, onde seja o estilo dela. Nossa, que legal. Hoje em dia, pra eu chegar a ter essa noção, demorou muito. Porque até pra eu fazer demissão era difícil demais. Aham. Sofria mais com quem era demitido. Quem era demitido ia pra esquina beber e eu tava lá triste, sofrendo. Meu Deus, tirei o sonho de alguém. Sabe? Então eu comecei a pensar que não tem como você acertar 100%. Uhum. Não tem como. Infelizmente não tem como. Nem para o cliente, nem para um funcionário, nem para um fornecedor. O que eu fiz? Eu estruturei processos dentro da minha empresa e esses processos têm que ser seguidos. Isso aí não pode deixar de ser seguido de forma nenhuma. Uma empresa sem processo, ela morre. Uhum. Então, isso aí eu fiz dentro da minha empresa que foi muito importante para o crescimento da Carolices. Legal. Nossa, show de bola. Muito legal mesmo. Insights ótimos. As outras perguntas aqui, eu te vi que tinha várias outras, mas já respondeu já, isso. né? A gente acabou respondendo aqui à medida que a gente foi conversando. Nossa, que papo show de bola mesmo. Carol, se a gente pudesse, a gente ficava aqui, acho que até meia-noite. Eu também adoro conversar. Podia perguntar o que fosse, eu gosto de conversar. Mesmo. Mas a gente quer entregar para a Carol uma lembrança aqui do Jobcast. Eu gostei do nome, Jobcast. Jobcast. Eu gosto da logo também. Ah, legal, obrigado. Esse rapazinho aqui que trabalhou. Esse crânio aí, pode entregar para ela. o magnata. Então, Carol, a gente gostaria de agradecer, né, a sua presença, a Edileuza também, né, Edileuza? Edilene. Edileuza, perdão. Oh, Edilene. Eu vou chamar ela pra Edileuza a semana toda agora. Porque eu não perco a piada, né, Edileuza? Oh, desculpa, Edilene. Certo. Muito obrigado pela sua visita, pelo prazer, pela honra de poder te receber aqui e conhecer também da sua história, né? Porque a gente acaba acompanhando, mesmo que acompanhe bastante pelo perfil da Carolices, mas é interessante a gente poder conhecer que existe sim uma pessoa Sim. e que essa pessoa é tão pessoa quanto a gente, que a gente acaba pensando assim que, é a Carolices, mas a Carolices é isso aqui. É distante de mim. É inacessível, não tem como, né? Mas a gente acaba vendo que ela é pessoa como a gente, entendeu? De carne também. Sim. Guerreira, batalhadora, entendeu? E que você continue assim, que você a cada dia melhore mais, inspire mais pessoas, entendeu? E que a gente possa, mais na frente, voltar aqui a conversar novamente. Quem sabe com outras unidades abertas, né? Pois é. Obrigada pelo presente. Obrigada demais, gente. Como eu falei pra vocês, a oportunidade que eu tenho de compartilhar, porque uma conversa dessa não deixa de ser um ensinamento para outra pessoa que tá ouvindo. Com certeza. Então, a oportunidade que eu tenho, se isso aqui alguém ouvir e dizer assim, Carol, sabe aquilo que tu falou? Pegou aqui, ó. Aprendi. Isso aí pra mim é muito importante. Isso é muito legal. Porque eu sempre quis compartilhar muito da minha vida com as pessoas e sempre quis que elas entendessem que eu sou, o que eu sou hoje, fruto de erros e acertos na minha vida. E isso pra mim é legal. Eu gosto. Nossa, com certeza. Eu já tinha uma visão da Carol totalmente diferente. E aqui eu Qual era a tua visão minha? Vamos falar. Carol, cantora, só de dançarina. boa ali. Só de boa ali. Só faz stories, né? Só stories e tal, não sei o quê. É engraçado, tá vendo aquele chinesinho ali, ó? Sim. Gustavo? De boné. Ele acompanha tanto você. Gustavo, o nome do meu marido. Ele falou assim. Eu falei, ô pessoal, vamos convidar a Carol, né? Aí ele falou assim. A Carol? Eu falei, a Carol. A Carol é gente boa demais. Eu falei, mas você conhece ela? Da onde você conhece ela? Eu não acredito. Aí ele, não, eu conheci ela do internet. Eu falei, mano, mas você falou como se você fosse o maior amigo dela. Aí ele falou, pô, Kenji, mas ela é demais, Kenji. Aí eu falei, caramba. Às vezes eu encontro alguém no supermercado, ou um lugar que eu vou, a pessoa fala assim, Carol, eu falo contigo todos os dias no Instagram, tu me conhece? Eu olho assim... Não é fácil, gente. Eu não consigo gravar todo mundo. Não consigo. Muita gente fala comigo. Eu falo com pessoas tranquilamente no Instagram, com clientes, assim. Sim. No meu Instagram pessoal, que me mandam mensagem, me perguntam algumas coisas, falam de filhos. Às vezes eu tô de madrugada ali sem sono, eu bato um papo mesmo, bacana com a cliente e tal. Caramba. Mas ela me encontra, eu não sei quem ela é. E aí eu fico com vergonha dela ficar frustrada, porque... Como se eu tivesse falado ali de uma forma... E já tem uma intimidade e tal, eu falei, né? gente, olha, aquilo que eu conversei contigo, eu falo pra ela, qual é teu arroba? Assim que eu pergunto. O arroba eu sei quem é.
Até porque às vezes a pessoa pessoalmente é totalmente diferente do Instagram. Sim. Aí eu, gente, mas é a mesma pessoa? Aí eu, olha, a gente conversou aqui, eu sei tudo que eu falei pra você. Isso aqui foi tudo verdadeiro. Só que eu não associei o nome à pessoa porque é muita gente, não tem Sim. como. Eu falo com muitas pessoas por dia. Falo com muitas pessoas, até porque eu acho que isso é um diferencial da Carolices. Eu dou atenção pras pessoas. Legal. Então, por mais que a Edilene tenha acesso também ao Instagram da Carolices, o máximo de pessoas que eu consigo responder, eu respondo. E tem situações onde ela responde, ela diz, Carol, essa aqui tu precisa dar uma atenção melhor. Uhum. Eu vou lá e dou a atenção. Eu só não consigo saber depois, pessoalmente, que é a mesma pessoa, porque eu não tenho Sim, como sim. lembrar, né? Aham. De tanta gente. Mas e pra mim isso é um diferencial. Tu imagina tu como cliente, tu admirar muito uma marca, gostar muito daquele produto, e tu ter o prazer da pessoa te responder, cara, o dono do negócio. Você acha que eu vou chegar na Carolices hoje, qualquer dia desses, eu não vou empinar meu nariz? Falar, ó, quero aquela coxinha, esse bolo, esse daqui, e ninguém vai entender Com por quê. licença, Aí eu então, chego no alguém pagode, me eu chego no Carol. pagode, aí o pessoal, meu Deus, a Carolice no pagode. Gente do céu, qual a maior fase do mundo me contar no pagode? Me contar na bagaceira, a coisa mais fácil do mundo. Difícil me contar na Carolice, eu tô no pagode. Então é muito legal. fácil me encontrar, Que gente. Eu não legal. sou famosa. As pessoas pensam assim, porque não sou famosa, gente. Eu não sei nem o que é isso. Esse negócio de ser famoso, eu não sei nem o que é isso. Agora você se prepara, depois do Jobcast, minha amiga. Eu vou ficar famosa? Vai, com Ixi, certeza. contar pro meu marido aí que eu vou ficar famosa. Mas você gosta do TikTok, viraliza lá. É, Com né? certeza. Aqui vai sair conteúdo demais, gente. Eu demais. quero. Gostei. Carol, Legal. brigadão. Obrigada. A gente vai querer que você venha na segunda edição. Segunda o quê? Temporada do Sim, Jobcast. gente, isso é muito chique, temporadas, né? Temporada. A gente vai finalizar a nossa temporada. Tem mais Ainda tem quantos? convidado. Mais um só, né? Que é o Castro, né? Como que é o nome dele? Geraldo Castro. Ele vai vir aqui, que é do Arrasou. radialista. Você- É, Ele sim é famoso. e Geraldo Castro. ele Aí, mesmo. ó. Pé jingle. E a gente ficou muito feliz. Pessoal, tenho certeza que aprendeu, teve novos insights. E eu sei que eu tô esquecendo alguma coisa pra falar. Um Não, monte de na coisa, verdade né? não é que tu tá esquecendo. É que me deu aqui o Está. TikTok aqui. TikTok? O TikTok aqui na cabeça aqui, eu lembrando aqui justamente da história do que a gente ia falar, que a gente tava Do que aqui que era? esperando. Pô, a Carol vai chegar e ela vai vir de bota. Todo mundo tava aqui na expectativa. Pô, a Carol Não, deixa eu vai falar uma vir. coisa pra vocês. Quando eu tô nas festas, né? Algumas festas eu vou de bota. E outras não. Por exemplo, um dia desse eu fui num evento chique. Evento dos ricos. Assim que eu falo. Aí eu falei, gente, eu não tô me sentindo bem pra ir de bota nesse evento dos ricos. Aí eu não fui pro evento dos ricos de bota. Aí o pessoal me encontrou lá. Os pobres como eu me encontraram lá no evento do rico e disse assim, você não vem de bota. Eu, gente, aqui não é meu ambiente, eu não venho de bota. Agora, tu vai no pagode do seu Zé, tu me encontra de bota. Então muita gente fala isso. Carol, tu não tá de bota. Eu falei, gente, eu não ando de bota o tempo todo, até porque a gente mora em São Luís. As pessoas têm que entender que não tem condição de usar de bota o tempo todo. Mas a minha bota, eu boto assim. Às vezes eu tô me sentindo triste. Às vezes eu tô assim, um dia ruim. Eu meto a minha bota e saio. Cara, parece assim. Dá eu não uma- sei. É uma coisa assim. Uma força. Um espírito. Um negócio, sabe? A Edilene me conhece. Um dia desse eu fui palestrar. Eu nunca palestrei de bota. Nesse dia eu tava mal. Tinha feito uma demissão difícil demais. Sabe aquela demissão que eu me senti culpada no sentido de que merda de líder que eu sou, que eu deixei isso acontecer dessa forma. Eu errei. Eu falei uma coisa pra pessoa que eu nunca deveria ter falado. Nunca. Eu me envergonhei nesse dia de ser a líder que eu sou hoje. Eu me envergonhei de ter feito isso que eu fiz. Pedi desculpa pra pessoa, fiz aquilo que tem que ser feito. Mas aquilo não tira aquilo que eu falei. Então eu Aham. falei uma coisa que eu me arrependi. E aí eu fui falar pra Edilene, cara, Edilene, eu fiz essa merda bem aqui. Carol, mas por que tu fez? Eu fiz porque eu tava possuída no ódio, sabe? Eu geralmente não deixo o ódio subir na minha cabeça, mas nesse dia eu tava muito forte, eu me chateei demais. E falei uma coisa que eu não deveria ter falado. E me penalizei. Nesse dia eu tinha uma palestra. Ei. Aí eu falei, Edilene, eu tô com uma energia baixa demais. Tem problema aí de bota? Aí Edilene, o que, Carol? Tem problema aí de bota? Aí eu botei minha bota dourada, que é a bota que eu geralmente dou close com ela. Botei minha bota dourada e cheguei lá na palestra. Todo mundo olhou assim, ó.
Nunca imaginava que eu ia chegar de bota. Que legal. Aí, nesse dia, a bota me deu uma energia louca. Eu gosto muito das minhas botas, assim. É uma loucura que eu tenho, né? Que ninguém entende, mas eu gosto demais. Então significa que hoje você tá energizado, então. Hoje eu tô Então, feliz pô, demais. que Meu bom. filho tá em Nossa. casa. Meu filho tava hospitalizado, meu filho tá em casa. Acabei Nossa, de olhar que minha bom. filhada. Então. Amanhã eu não vou poder beber, né? Amanhã eu vou dar uma volta, Ainda não vou poder não. beber porque eu tô tomando remédio, não tô podendo beber. A eu vou Edilene dar uma... que sabe se você vai poder beber Eu vou ou dar não. uma... Porque eu não posso beber. Eu tô tomando remédio. E aí eu cheguei pro remédio, o médico falou assim, minha única preocupação. Eu falei, doutor, não é que eu seja alcoólatra, tá, gente? Eu não bebo demais. Mas quando eu quero beber, eu bebo demais. Aí o médico falou assim, eu falei, mas doutor, mas com esse remédio, eu vou poder beber? Ele, mas beber quantos? Aí eu falei, 2. Aí ele, 2 taças pode. Foi 2 taças, 2 garrafas de vinho. Ele, caramba, como é que tu vai tomar um remédio desse que é controlado, né? É um remédio de epilepsia. Não é que eu tenha epilepsia, mas eu tenho um fio de um ego, de um nervo trigêmeo que toca aqui. Uhum. É uma loucura aqui nesse rosto. Que dói demais na minha cabeça e no meu rosto, no meu dente, dói tudo. E eu tenho que tomar mais remédio, que é um remédio que age pra isso que eu tô tendo. E isso às Um vezes remédio tira de o epilepsia. seu humor também, né? Tirou muito. Hoje em dia eu tô sem dor, graças a Deus. E aí eu comecei a tomar esse remédio e ele disse, Carol, nada de bebida. E aí eu quero ir pra umas farras, quero beber, quero fazer umas farras em casa. Não posso. Não pode. Não pode. Aí eu tenho que ir mesmo na loucura. Careta. Tem que ir na loucura. Mas Legal. Maria, eu gosto demais de uma farra. Pô, o pessoal vai ficar todo... Se tiver em festa assim, o pessoal vai tudo beber. Ficar Deixa o pessoal esperando. enquanto a Carol e tal, não sei o quê. Fazer o tratamento de palestra com e sem bota, porque depois disso Vai mesmo. Vai mesmo. Uma menina me perguntou no Instagram, Carol, mas todas as palestras que tu faz de bota? Eu disse, não, nesse dia eu fiz, mas não. Eu gosto de ser imprevisível. Eu não gosto que as pessoas pensem assim, ela vai aparecer aqui de bota, eu não gosto. Eu gosto de ser imprevisível. Legal. Então, eu gosto de ser louca mesmo. É bem legal. É bem legal, experimentem ser louca. A dica final, né? Pronto. Seja louco. Legal, então, você finaliza aí, que eu já esqueci o que tem que falar. É claro. Então, pessoal, você que assistiu até aqui, muito obrigado, é claro. Eu tenho certeza absoluta que você curtiu essa conversa maravilhosa, né, com a nossa convidada de hoje. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, deixar o seu like, compartilhar, beleza? Tem também aqui embaixo o canal de cortes, né? Tem um canal de cortes que você pode estar acompanhando os principais pontos dessa conversa e de outras, beleza? Porque às vezes a vida tá corrida, a gente não consegue acompanhar o todo, mas com certeza você pode ver lá os principais pontos dessa conversa. E aí, Marcelo? É isso aí. Se você conhece alguém que te inspira, coloca aí nos comentários. Um empreendedor que também te inspira, coloca. Eu quero indicar, eu posso? Opa! Claro! Eu quero indicar um empreendedor que eu tenho muita admiração. Ele não aparece muito, ele é uma pessoa dos bastidores, mas é um cara sensacional. Ele tem um estilo de liderança parecido com o meu, por uma parte, e é uma pessoa que eu tive muita admiração, né, quando eu comecei a trabalhar com ele. Eu queria indicar o Adriano da Potiguar. Ele é o diretor da Potiguar. Nossa, e com certeza. ele é um cara fora da curva. Sensacional. Com certeza Então, ele vai vir. eu queria indicá-lo. Vai entrar em vir. contato com ele. Adriano, já tá aqui na segunda temporada, né? Sim. Segunda temporada. Poxa, que legal. Espero que ele consiga. E queremos agradecer os Eita! Calma, Patrocinadores. Quase que não saiu aqui. Leandrão, do quarteto, cara, tava sensacional aqui. Eu vou perguntar aqui nos bastidores se a Carol gostou mesmo. Dá um Não, eu feedback. gostei. Ah, gostou? Pronto. Ah, então tá bom. Pô, ele vai dormir bem O agora. de rabada é loucura. Sim. Muito bom. E aí, se prepara que vai sair nas coxinhas da Carolises aí. Rabada. Em homenagem ao Parceria. Quarteto Bar. Legal. Nosso patrocinador também é a Blue Marble, Tá, né? Blue Marble. Tava esquecendo. Que faz o desenvolvimento de sistemas aí, transformações digitais em empresas. Isso aí, Beleza? mano. Você Top. que não conhece, a gente, né? Funcionário de lá, fazendo jabá aqui. Você que não conhece, pode estar nos acompanhando nas redes sociais, no site, beleza? Dúvida, qualquer coisa sobre programação, sobre melhoria, sobre consultoria até mesmo nessa área, né? De tecnologia, pode entrar em contato com a gente. Beleza, pessoal? Valeu, galera. E o pessoal dos bastidores aí, produção, esconde a caneta que a Carol não vai dar Autógrafo. autógrafo pra ninguém aí. Acabou, pessoal. Valeu, pessoal. Tchau.